Entrevista de Rubiane Nascimento de Souza, entrevistada por Bruno Oliveira e Juliana. São Paulo, 4 de outubro de 2021. Projeto: Mulheres no Mercado Rodoporto Ferroviário, Rumo Logística, entrevista número PCSH HV 1080. Rubiane, para começar, eu queria que você dissesse seu nome completo. Me chamo Rubiane Nascimento de Souza. E qual o local e a data do seu nascimento? Curitiba, Paraná. Eu nasci no dia 24/7/1992. E qual é o nome dos seus pais? A minha mãe, se chama Tereza, de Fátima do Nascimento. Meu pai é Lorival Francisco de Souza. E o que eles faziam? O meu pai, quando eu era pequena, eu achava que ele fazia de tudo. Eu achava que ele fazia um pouco de tudo, mas eu me recordo que ele trabalhava com manutenção e a minha mãe trabalhou uma época como atendente numa escola. E como que você descreveria eles? Meus pais, eles se separaram muito cedo. Eu tinha 3 anos quando eles se separaram. O meu pai, ele foi bem ausente, assim, na minha infância, mas eu sempre tive ele como meu herói, sabe? Eu acho que é muito de menina isso. Então eu tenho muito carinho, muito amor pelo meu pai. Ele é um pai incrível, ele se esforça muito para ser presente hoje em dia. A minha mãe sempre esteve do meu lado, sempre me ajudou muito. A gente teve muita briga, porque eu convivi com ela, então a gente brigou muito. Mas ela é uma mãe incrível, assim, também, que sempre lutou pelos filhos dela. Você sabe como eles se conheceram? A minha mãe não me conta muito, assim, da história dela, mas eu sei que eles se conheceram. Minha mãe engravidou muito cedo, ela engravidou com 16 anos do meu irmão mais velho, do Ricardo. Eles se conheceram na escola, eles se casaram, minha mãe tinha 17 anos, se eu não me engano, 16 ou 17 anos. Eles tiveram uma história bonita de amor, mas não deu certo, né? Não deu certo. Meu pai, infelizmente, ele era um pouquinho agressivo e minha mãe não aguentou muito tempo. Minha mãe também cometeu alguns erros e eles acabaram se separando. Mas foi uma história bonita enquanto durou. E você tem irmãos? Eu tenho bastante irmãos. Tenho bastante irmãos. Eu tenho o Ricardo, que é meu irmão mais velho, meu irmão. Às vezes eu falo legítimo, mas eu acho que essa palavra não é muito certa. Eu digo para ele, às vezes, que se ele precisar de um rim, talvez só eu que posso doar o rim para ele, que é meu irmão parte de pai e parte de mãe. Daí, da parte da minha mãe, eu tenho o Guilherme, que tem 25 anos, a Sara, que tem 14, e a Milena, que tem 12 anos, que são do segundo casamento da minha mãe. Da parte do meu pai, eu tenho a Lorena, que tem 25 anos também, e o Eric, que tem 15 anos, do terceiro casamento do meu pai. Então, é o Ricardo, meu irmão do primeiro casamento, a Lorena do segundo casamento e o Eric do terceiro casamento. Ao todo, nós somos em sete irmãos, um pouquinho de cada lado. E como é que era e é a sua relação com eles? A gente não tem. É muito bom ter irmãos. A gente, acho que da parte da minha mãe, a gente se vê mais. Eu, Guilherme, Ricardo, Sara e Milena, a gente se vê um pouquinho mais. A Lorena, que é da parte do meu pai, eu tento ver ela bastante com frequência, mas não consigo, até porque ela mora longe, e o Eric também mora longe, que é o que mora com meu pai. Eu convivi mais com o Ricardo e com o Guilherme, a gente brigava muito. Eu era a única menina, quando eu era um pouquinho mais nova, eu era a única menina, então eu lembro que eu apanhava muito dos dois. A gente brincava, como eles são meninos, né? Então são brutos, né? Então eu lembro que nossa brincadeira era de lutinha, e eu apanhava demais dos dois, sabe? O meu irmão Ricardo, que é o meu irmão mais velho, eu admiro muito ele. Ele é muito trabalhador. Ele é aquela pessoa que faz de tudo, tá? Sabe? Tudo que você imagina. Ele anda de skate, ele toca música, ele é compositor, ele trabalha
Ele trabalha com marcenaria, ele trabalha com solda, tudo que você imaginar, o Ricardo faz um pouco, sabe? O Guilherme, ele é um pouquinho mais fechado, assim, sabe? A gente não conversa tanto, mas ele é um menino muito bom também de coração. A Sara já é mais adolescente, então ela tá naquela fase assim um pouquinho mais complicada de lidar com ela. E a Milena é um amor de criança. A Milena é um amor de criança, é uma criança muito pura. O Eric também tá na adolescência, então tá numa fase bem difícil assim, mas é um menino muito querido. A Lorena é uma princesa. A Lorena é toda delicadinha, é uma bonequinha assim, sabe? E sua relação com seus pais, como é que é? Então, o meu pai, ele foi um pouquinho mais ausente, como eu disse, na minha infância. Eu acho que por muito tempo eu carreguei algumas mágoas dele, assim, mas hoje em dia eu tenho uma relação muito boa com ele. Eu vejo ele sempre que eu posso, ele me manda mensagem todos os dias. Eu tento manter essa relação e sempre recuperar o tempo que a gente perdeu, assim, sabe? A minha mãe, a gente teve muitas brigas quando eu era mais nova, muita adolescência, na minha adolescência. Eu, às vezes, até digo que eu fui uma criança um pouquinho rejeitada, assim, quando eu era pequena. Mas, à medida do possível, a gente tem uma relação muito boa, sabe? Depois que a gente fica adulto, a gente entende algumas coisas, nossos pais, principalmente depois que a gente vira mãe e pai, a gente entende alguns pontos, algumas coisas que eles fizeram, mas eu considero que a gente tem uma relação boa, sim. Você quer contar um pouco por que que você achava que você não era muito benquista? Então, eu acho que com a separação dos meus pais, eu era uma criança, não era uma criança fácil, sabe? Eu era uma criança um pouquinho difícil. Hoje em dia eu entendo que a única coisa que eu queria era chamar a atenção, que é o que precisava ser ouvida, eu precisava ser escutada, eu precisava de carinho, e eu não tinha muito isso, sabe? Eu não me recordo muito da minha mãe falando eu te amo, eu não tenho esse tipo de lembrança. Eu lembro eu e meu irmão mais velho, quando a gente ia encontrar meu pai, aqui a gente tem o terminal do Cabral, né, que é um terminal de ônibus, e a gente ficava o dia inteiro, a gente ia 9 horas da manhã até as 6 da tarde, eu e o Ricardo pequenininho, ele eu acho que tinha uns 12 anos, eu tinha acho que 8 anos, e a gente ficava no terminal o dia inteiro, sem comer, esperando meu pai, e meu pai não aparecia. E a gente voltava para casa, sabe? Então, essas recordações, assim, que eu tenho, que é um pouquinho triste. E eu lembro que eu morei em várias casas minha infância e pré-adolescência e adolescência, eu morei em várias casas. Morei com meu pai, eu morei com minha mãe, daí eu morei com meu pai, daí meu pai não quis mais, me mandou para casa da minha avó, depois fui para casa da minha mãe, depois para casa da ex-mulher do meu pai, depois voltei para casa da minha mãe, depois sempre indo de uma casa para outra, assim, sabe? Sempre por algum problema, mas a sensação que eu sempre tive é que nunca ninguém me quis, que eu sempre fui jogada de um lado para o outro, assim, porque ninguém me queria. Então é isso que eu considero meio que uma rejeição, assim, sabe? E isso me trouxe muitos traumas, foi o que me moldou a minha adolescência ali, moldou o meu caráter durante a minha adolescência, sabe? Eu ia perguntar exatamente, você conhece a história de seus avós? Você chegou a conhecer eles? Sim, eu conheci meus avós, até morei com a minha avó uma época. Meus avós paternos, eu não conheci. Meu avô paterno morreu, acho que eu tinha 1 aninho. E a minha avó, eu devia ter uns 5 anos, mais ou menos, quando ela faleceu. O nome do meu avô, eu não me recordo agora, mas a minha avó era Sinésia, a mãe do meu pai. Eu lembro dela, eu tenho algumas lembranças dela. Até eu lembro que meu pai não deixava, meus pais não deixavam comer comida com vinagre e limão, porque afinava o sangue, alguma coisa assim. Ela deixava eu comer escondido. Eu lembro da casinha dela, eu lembro dela fazendo gelatina para mim, eu lembro dela orando à noite, ela tinha um cabelo enorme. À noite ela ajoelhava e soltava aquele cabelo grandão dela para poder orar. Eu tenho algumas lembranças boas dela, assim. Eu tenho a minha avó Nadir, ela já faleceu também, mas eu morei um tempinho com ela. A minha avó, ela teve 8 filhos. Minha mãe é a caçula dos 8 filhos dela. E ela foi embora e deixou os
irmãos da minha mãe morando com meu avô, que ainda é vivo. E esse tempo que ela perdeu com os filhos, ela sempre tentou recuperar com a gente, assim, com os netos, sabe? A gente tem bastante netos. Então, ela sempre tentou ajudar na criação, estar presente. Então, eu tenho lembranças muito boas da minha avó, assim. Aí eu morei um tempo com ela até. Acho que quando eu morei com ela não foi tão legal, porque eu estava numa fase bem complicada, assim, da minha infância, pré-adolescência para adolescência. E a gente não deu muito certo morar com ela, não. Não deu muito certo, mas foi bom. Eu sinto falta da minha avó. Eu acho que se até depois do meu acidente, que depois eu acho que eu vou contar um pouquinho mais, ela teria me ajudado muito. Um dia que a minha avó faleceu, um dia antes da minha avó falecer, eu lembro que a minha avó sempre falava muito, brigava, não sei o que, e ela estava cuidando da minha tia. Minha tia morava um pouquinho para baixo da minha casa, e eu lembro que minha mãe falou: vai lá que a tua avó tá lá na tua tia, vai lá dar benção para ela e ver como que tá as coisas. Dava assim, mas venha logo, senão tua avó já começa a falar. E eu fui lá e ela falou, falei, benção, avó. Daí ela, ai, Deus abençoe, minha filha. Daí eu falei, como você tá? E ela começou a falar, e eu fui meio que desconversando para sair um pouquinho rápido, sabe? E foi a última vez que eu vi minha avó. No outro dia ela teve um infarto e acabou não resistindo, faleceu. Se eu soubesse que era a última vez, eu acho que eu tinha parado um pouquinho para poder escutar um sermão dela, sabe? Porque foi a última vez que eu vi ela. O meu avô, ele atualmente ele tá com 98 anos, se eu não me engano. Meu avô é um cara incrível. Meu avô é um cara incrível, ele é muito forte, sabe? Ele não deixa, ele atualmente ele tá com bastante problemas, ele não tem muitas força nas pernas dele. Ele volta e meia não consegue ouvir, eu tenho uma perca de memória, mas ele é um cara muito forte. Meu avô é um cara sensacional. Ele não deixa transparecer isso pra gente, sabe? Você vai lá, a gente, às vezes a esposa dele atual fala, então eu vou estar assim, vocês têm que ver ele tá doente, mas a gente chega lá e a gente não vê ele assim, porque ele não deixa transparecer isso pra gente, sabe? Meu avô é um cara sensacional. Então eu lembro que a gente, voltando um pouquinho na minha avó, eu tenho muita lembrança de almoços na casa da minha avó, quando eu ia com a minha mãe, e estava toda a família da parte da minha mãe lá, sabe? Eu lembro que eu e minhas primas, a gente ia posar na casa dela, ela sempre levava a gente para viajar para o norte do Paraná. São essas lembranças boas que eu tenho dela. Eu lembro até que a gente aprontava muito na casa da minha avó. Eu tenho uma prima, a Cíntia, que ela tem a mesma idade que eu. A gente tem 6 dias de diferença. Então a gente estava sempre juntas. Daí tinha a Janine, que era filha adotiva da minha avó, que era de uma enteada dela. E a minha avó tinha um ventilador de teto. Minha avó tinha uma casa muito bonita, assim, sabe? Ali no Campo Comprido. E ela tinha um ventilador de teto e tinha aquelas cordinhas de puxar o ventilador de teto. E eu lembro que a gente ficava pulando do sofá para tentar puxar a cordinha para ligar. E daí teve um dia que a gente arrebentou a cordinha e caiu o ventilador. Eu lembro dela gritar, ela chamava a gente de os meninas. Daí ela gritava, os meninas! E eu lembro dela catando eu por uma orelha e a Cíntia pela outra orelha, assim, levando, sabe? A minha avó também era incrível. Então, minha avó, tive mais convivência com a minha avó materna e com o meu avô materno, e eles foram sensacionais. Meu avô ainda é sensacional, e minha avó foi sensacional, e ela fez muita falta. Fez muita falta ao longo dos anos aí. E quando você era pequena, você já deu um pequeno assim spoiler, mas eu ia te perguntar se tem alguma comida, algum cheiro, alguma data comemorativa que era muito importante para você, assim, durante sua infância, que vocês estavam unidos, assim, que lembre sua família. Então, de datas comemorativas, eu sempre esperava muito Natal. Natal e Ano Novo, acho que isso é muito de criança, né? Esperar Natal e Ano Novo. Mas principalmente porque eu sabia que ia ver meu pai, que meu pai ia me pegar. Então, eu esperava muito por esse período. Eu acho que momentos que marcaram com a família em um todo, eu teve um final de ano, que minha avó tinha uma casa na praia, e foi todo mundo para lá. Foi todo mundo para lá. Tinha muita gente, e a gente passou o Natal e o Ano Novo, se eu não me engano. E tinha parente aqui de Curitiba, veio gente do norte, a gente tava umas 50 pessoas mais ou menos na casa, assim, era muita gente. E naquela época ainda tinha trio elétricos na praias aqui do Paraná, nas praias do Paraná, e a gente foi em uma galera, era muita gente.
E tinha competições desse trio elétrico. E eu lembro que só a minha família ganhou. A gente tava muita gente, só a minha família ganhou. Lembro que a minha prima Ariane, ela foi eleita a popozuda da Praia de Leste, que ela dançou uma música lá, aquela música da popozuda, ela foi eleita. O meu irmão Ricardo dançou uma música lá também de axé e ganhou. A Janine dançou El Tio e ganhou. O meu primo Juninho, ele ganhou com o menor sapatinho da praia, porque ele era recém-nascido. E ele ganhou com o menor sapatinho da praia. Daí teve primas minhas que foram lá dar mensagem de Feliz Ano Novo e ganharam prêmios também. E só a minha família ganhou. Só a minha família ganhou os prêmios da praia. Então eu me recordo disso. Me recordo do lado da casa da minha avó. Tinha alguns morros assim de... Eu não lembro se era argila, se era terra, se era areia. Eu não me recordo o que que era. Mas eu lembro que eu, a minha prima Cíntia, a Janine, a gente brincava nesses morros. Eu lembro que a gente ficou preta, 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 preta. Aquele dia minha avó até tinha fotos da gente, assim. Eu me recordo de um aniversário que teve, que a gente fez surpresa da minha avó, que eu lembro que nesse dia eu queria cortar minha franja, para ir com aquela velha história de franja de criança, né? Para ir com a franja bonitinha, e eu fui cortando a franja, quando eu vi, tava careca aqui, e a minha mãe fez eu ir daquele jeito para a festa. E eu lembro desse dia. É muita coisa, assim, sabe, né, que a gente se recorda. Eu lembro da minha formatura, que tava a minha avó na formatura, minha prima. Eu me lembro da primeira comunhão da minha prima Lauriane e do Ricardo. De algumas festas também do meu pai. A parte do meu pai é todo mundo roqueiro, então eu lembro de todo mundo bem doido, cantando rock. Eu acho que é mais essas lembranças, assim, que eu tenho de festas. Eu acho que é mais isso. E de comidas? De comida, desculpa. De comidas que eu me recordo muito da infância, eu lembro que quando era, hoje em dia eu não gosto, mas quando eu era pequena eu gostava muito de farinha com leite, que eu e meu irmão a gente comia bastante farinha com leite, pão com café com leite, a gente fazia papinha de pão caseiro com café com leite, papinha de bolacha. Eu lembro que lembro que minha mãe fazia bastante pudim. Eu não tenho tantas lembranças assim de quando eu era pequena, sabe? Mas essas acho que são as comidas que eu lembro, assim, que marcaram bastante. Era mais com meus irmãos, coisas que a gente fazia, que a gente pegava coisa escondida para comer. Era mais isso mesmo. Eu, eu acho que tem um ponto que é legal falar, que eu lembro muito das comidas da minha tia que já faleceu, da tia Tata, que é a Luzinete. Eu lembro muito da comida dela, do cheiro da comida dela. Ela sempre fez comida muito temperada, eu gostava muito de comer a comida dela. Eu lembro do caldinho, só de lembrar já a gente sente o gosto assim na boca, né? Do caldinho de feijão dela. Eu lembro que a comida dela era muito temperada. Eu lembro um pouquinho também da comida da minha avó, que seguia o mesmo padrão ali da minha tia, que também era um tempero muito bom. Eu me recordo mais disso. Biane, você sabe a história do seu nascimento? Eu sei, desculpa, eu sei um pouquinho, sim. Eu não sei se eu vou contar certo, mas a minha mãe conta. Minha mãe e meu pai sempre brigaram muito na minha infância, né? Minha infância não, antes do meu nascimento e quando eu era pequenininha. Eu não sei se eu vou contar a minha história ou se eu vou contar a história do meu irmão. Mas eu sei que ela trabalhou o dia todo. Eu lembro que ela tinha trabalhado o dia todo e ela ligou pro meu pai que ela estava sentindo dor e meu pai não aparecia. E ela precisava de alguém para levar ela no hospital e ela não conseguia ninguém para levar ela no hospital e ela foi andando do serviço dela até a maternidade. E aqui em Curitiba o serviço dela ficava ali para cima do Miller e a maternidade, que era o Mater Dei, ficava para baixo do guarda-lupe. E eu lembro que ela andou todo esse pedaço e ela quase me teve na rua, assim. Eu não sei se eu estou contando a minha história do meu irmão, mas é alguma coisa assim. Eu me recordo disso. E era longe de um lugar para o outro. Era, era longe. Aí derramei um pouquinho de água aqui, era longe. E você sabe por que foi escolhido o seu nome, Rubiane? Eu não, quando eu era pequena, eu não gostava muito do meu nome, não. Rubiane sempre achei uma coisa muito feia. Na verdade, eu não gosto que me chamem de Rubiane. Prefiro que as pessoas me chamem de Rubi. Normalmente, quando me chamam de Rubiane é porque estão bravos comigo ou porque vão brigar comigo. Normalmente, o pessoal me chama de Rubi. Hoje em dia, eu gosto muito do Rubi. A minha mãe fala que meu nome era para ser Andressa. Meu nome era para ser Andressa. Ela colocou o nome do meu irmão de Ricardo.
Aí uma prima dela foi e colocou o nome do filho de Ricardo também. E ela falou que ia colocar Andressa, meu nome, e acabou que essa prima da minha mãe teve a menina primeiro e colocou Andressa. Aí ela tinha uma amiga, a filha de uma amiga dela, da escolinha que ela trabalhava, se chamava Rubiane. Aí ela achou bonito e colocou Rubiane. Mas era para ser Andressa meu nome. Acho que não ia combinar, não. Eu gosto de Rubi. E você lembra, você contou que foram bastante casas, mas assim, a que mais marcou a sua infância, você lembra como que era? Então, eu morei em várias casas, mas eu acho que o maior período eu passei com a minha mãe mesmo. O maior período eu passei com a minha mãe. Teve épocas difíceis, teve épocas que foram um pouquinho melhores. A minha mãe, as lembranças que eu tenho de quando eu era pequena, eu lembro que logo que minha mãe se separou do meu pai, eu fiquei com a minha mãe e meu irmão mais velho ficou com meu pai um período. Eu lembro que a gente morou na casa de uma amiga da minha mãe, a Maria, que até já é falecida. A gente morou um período lá. Eu me recordo de um quarto pequenininho que a gente morava no fundo da casa de uma senhora, até era no centro aqui de Curitiba. Eu lembro que tinha um banheiro pro lado de fora, a gente tinha que sair na chuva às vezes para poder ir nesse banheiro. Eu me recordo da minha mãe, que ela fazia miojo para mim à noite, mas ela não tinha dinheiro, então ela quebrava o miojo no meio, e eu lembro que ela me dava um pouquinho à noite para comer e um pouquinho no almoço no outro dia, e ela ficava sem comer. Então eu me lembro disso. Eu me lembro de quando a gente morou nos fundos da tia Tata, numa casinha, minha mãe ia trabalhar e eu levantava minha mãe. Eu sempre fui muito chorona quando eu era pequena. E a minha mãe não estava em casa, eu ficava chorando, às vezes eu chorava o dia inteiro. A minha mãe no banheiro sentava na porta do banheiro, ficava chorando. Eu era bem chorona. Eu me lembro quando a minha mãe se casou com meu padrasto, com o Emerson, lembro da casinha que a gente morou, perto de Itaperuçu, bem longe de onde eu moro hoje em dia. Era uma casinha de madeira bem, bem pequenininha e aí não tinha banheiro na casa. Então o banheiro a gente usava da vizinha e era um banheiro, desses banheiros no chão, que tinha um pedaço de madeira e era no chão. Eu me lembro que eu morria de medo de cair dentro daquele buraco lá, que era um buracão. Eu morria de medo de cair dentro daquele buraco. Depois a gente morou numa outra casa que também era uma meia água de madeira. Também, eu acho que tinha um banheiro, mas era um banheiro bem pequenininho assim. Depois a gente passou para outra meia água. Então eu morei a maior período da minha vida foram sempre casinhas simples, assim, pequenas, sabe? Depois minha mãe construiu uma casa grande, meu padrasto, um pouquinho mais embaixo, que foi onde eu morei com meus irmãos, com o Ricardo, com o Guilherme, com a minha mãe, com meu padrasto. E os períodos com meus irmãos eram muito bons, assim, sabe? A gente brincava muito. A gente dormia os três num quarto. Lembro que era um quarto pequeno, mas dormia nós três no quarto. A gente fazia cabaninha, a gente fazia teatro, a gente brincava de lutinha. Eu lembro que meus irmãos, às vezes, a gente era responsável por limpar a casa, né? Minha mãe ia trabalhar e a gente limpava a casa. E eu tinha um horário para limpar a casa, né? Antes que minha mãe chegasse. E às vezes eles me trancavam para fora de casa. E eu queria entrar para dentro de casa para limpar a casa e eles me deixavam trancada. Eu ficava batendo na janela. Eu lembro até que um dia eu fui bater na janela para abrir. Meu irmão abriu a janela e me deu um guspão na cara. Eu lembro até hoje da sensação. E era assim. Eu lembro da minha infância assim. Eu brigando muito com meus irmãos. Quando eu morei com meu pai também foi bom ter morado com meu pai assim. Principalmente quando ele era solteiro, antes dele se casar. Morou meu pai, uma tia minha, o namorado de uma tia e mais uma inquilina, então era muita loucura, assim, mas eu gostava disso, sabe? Eu gostava da bagunça. E eu morei com a mãe da minha irmã um período também, eu também gostava muito de morar lá, com a minha avó, mas o que eu mais me recordo é da casa da minha mãe. A casa da minha mãe eu me recordo mais. Rubiane, eu queria que, por favor, você me contasse quais são as suas brincadeiras favoritas, quais foram, né, as brincadeiras favoritas da sua infância, o que você gostava de fazer. Na rua que eu morava tinha muito menino. Eu me recordo ter só eu de menina por um período e depois veio a Marielle e a Daiane. Mas era bastante menino. Então a gente brincava muito de bola, de betes, de lutinha, porque eram muitos meninos. E eu morava no morro. A gente sempre morou no morro. Um bom período a gente morou no morro. E a gente contava. Era engraçado porque a gente brincava muito, mas se esconde.
A gente contava na parede do Diogo, que morava na frente da minha casa, e a rua descia, né? E a gente ia todo mundo para um lado, correndo, e dava volta enquanto a pessoa ia para o outro lado. A gente subia correndo para bater 31, eu me recordo bastante disso. Me recordo que a gente jogava bets na descida. A gente fazia a bolinha voar longe enquanto a pessoa ia lá pegar, a gente já tinha ganhado o jogo já. Me recordo muito de brincar de lutinha com meus irmãos. E de casinha, eu não tinha muito com quem brincar, então eu brincava de casinha mais sozinha. Mas lembro que uma vez eu peguei, a minha mãe chegou em casa e o tapete dela tava bem lavadinho, né? Dela, ai, que bom que você lavou o tapete para mim, eu pedi para você lavar os outros. Mas é que eu tinha quebrado toda a bandeja de ovo fazendo bolinho e um dos ovos caíram em cima do tapete. Aí depois ela descobriu, claro, né? Que a bandeja de ovo estava vazia. Naquela época a gente quase não tinha comida, né? Ela ficou muito brava comigo nessa época. Então, toda vez que eu ia brincar de casinha, eu fazia alguma arte, fazia alguma coisa errada. Pegava maisena para brincar, e tinha um docinho. Eu lembro que tinha um docinho, a gente não tinha dinheiro para comprar. E era um docinho que era tipo um arrozinho caramelizado, assim, eu não sei o nome daquele doce. E eu queria comer aquele doce. Aí eu peguei arroz e misturei com açúcar. Nossa, eu fazia muita arte, assim, sabe? Mas eu me recordo mais de brincando com os meninos, brincando de bola, brincando de bets, brincando de mãe se esconde. E nessa época você tinha sonho de ser alguma coisa quando crescesse? Eu acho que eu já quis ser de tudo. Já quis ser de tudo. Conforme você vai crescendo, você vai mudando, né, a ideia. Eu queria ser professora, eu queria ser cantora, eu achava que eu cantava inglês. Hoje em dia eu tenho uma menina, a Gabriela, ela também acha que canta inglês. Eu deixo ela achar que ela canta inglês. Ela quer ser cantora também. Mas queria ser artista, dançarina, eu gostava muito de dançar, eu sempre gostei muito de dançar. Mas eu acho que o principal, assim, era ser artista. Eu queria ser artista quando eu era pequena. Rubi, e qual é a primeira lembrança da escola? Eu lembro do período ainda que eu estava no infantil, eu estudei numa escolinha particular ali no centro, que era que a minha mãe trabalhava. Aí acabei conseguindo estudar lá, que era Padre Anchieta, e eu me recordo muito da minha prima, que ela estudou lá também. Me recordo das professoras brincando de massinha, e eles tinham uma casinha onde eles contavam histórias pra gente, tinha muito brinquedo. Acho que essa é a primeira, quando fala em questão da escola, essa é a primeira que veio na minha cabeça, assim. E teve alguma professora marcante dessa época? Algum professor? Teve vários professores, assim, na verdade eu me recordo de todos os meus professores. Mas eu acho que mais para o ensino médio, duas professoras que eu me lembro muito, era a professora Indianara, lembro que o nome dela era Indianara, três, na verdade, Indianara, a professora Fernanda, me recordo muito, professora de matemática, e a professora Inês, de história. Me recordo dessas três professoras. E tem alguma história marcante com elas? Tem sim, da professora Fernanda. Eu estava na sétima série, que era a sétima série, ainda não era sétimo ano. Eu acho que era o primeiro dia de aula que ela ia dar pra gente. E naquela época eu ainda não tinha perdido minha perna ainda, e tava chovendo muito naquele dia. E tava todo mundo encharcado dentro da sala, sabe? Todo mundo encharcado. E eu tava no sétimo ano e a minha turma era uma turma muito bagunceira, muito bagunceira. E a gente fez, nossa, ela sofreu muito aquele dia com a gente. Eu lembro que ela ia falar, a gente gritava, toda vez que ela abria a boca para falar, a gente gritava, a gente não deixava ela dar aula, ela teve que chamar a coordenadora e tava todo mundo encharcado. E ela ficou bem brava aquele dia, mas ela aguentou até o final. E ela foi uma das melhores professoras que a minha turma teve, ela colocou a gente na linha mesmo, sabe? E ela foi uma professora incrível, assim. A professora Inês, ela era uma professora muito brava. Eu lembro, me recordo dela assim, que ela era uma professora muito brava. Mas hoje em dia eu entendo os conselhos dela, as coisas que ela falava. E eu lembro uma vez que a gente colava, né, nas provas. Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo uma prova de história. E ela ficava andando na sala para ver se alguém estava colando. E eu tinha escrito tudo na minha mão. Tudo na mão.
E ela parou do meu lado para ver se eu estava colando e eu parei, fiz assim, sabe? Continuei escrevendo. Ela viu a cola na minha mão e ela brigou comigo, né? Me mandou ir lavar a mão e eu lembro que eu fui lavar a mão e não voltei mais para a sala. Peguei e fui embora. Daí seguraram o meu material na escola. E eu lembro disso dela. Depois, no outro dia, ela ficou tirando sarro de mim, falou que era só ter lavado a mão e ter voltado a fazer a prova. Acabei perdendo nota. A professora Indianara, ela foi minha professora de artes no ensino fundamental. E era uma professora muito querida, assim, sabe? Eu lembro do carinho que ela tinha pelos alunos. Ela era uma professora muito carinhosa com a gente, assim, sabe? Eu nunca mais encontrei ela. A professora Fernanda eu tive notícia, a professora Inês eu tive notícia, mas a professora Indianara eu nunca mais tive notícias dela. Mas eu me recordo do carinho que ela tinha pela turma, assim. Você lembra por que que você não quis voltar no dia da cola? Então, eu não fui uma aluna exemplar, assim, sabe? Eu fui até o 6º ano. Chegou no 7º ano, eu desandei totalmente. E eu não era uma aluna muito exemplar, sabe? Só um pouquinho, Bruna. Então, voltando ao que a gente estava falando, eu nunca fui uma aluna muito exemplar, assim. Eu fui até o 6º ano. Chegou no 7º ano, eu acabei desandando um pouquinho. E eu gazeava a aula, eu não fazia lição, eu não ia para a escola. Foi a oportunidade que eu tive de ir embora. Então, a professora Inês me mandou ir lavar a mão, eu peguei e fui embora e não voltei mais para a escola. Até me recordo de uma vez que eu estava gazeando aula, eu não fui para a escola esse dia, só que eu pulava às vezes o muro do colégio para poder entrar dentro da sala. E eram 5 períodos, né? Tinha 3 períodos, daí o recreio e os 2 outros períodos depois do recreio. Eu entrei no 3º período e a gente cantava o hino nacional. E foi todo mundo para cantar o hino nacional e eu fiquei sentada na minha carteira. Eu lembro que a Cíntia era a coordenadora, e ela chegou e ela foi brigar. Eu achei que ela ia brigar comigo por eu ter gazeado a aula e ter entrado, mas ela foi brigar comigo porque eu não estava na fila para cantar o hino nacional. Ou seja, ela nem percebeu que eu tinha gazeado a aula e tinha pulado o muro para entrar. E ela pegou e só mandou eu ir para a fila. Então eu era bem rebelde, assim, sabe? Eu fazia muita coisa errada quando eu estava no ensino médio. E em que momento que foi o acidente? Então eu fui uma adolescente muito rebelde, eu fazia muita coisa errada, ou mais andava com pessoas erradas do que fazia coisa errada. Sempre quis ter muita atenção. Eu não tinha atenção em casa, então eu queria buscar atenção. Eu queria alguém que me desse atenção, e eu queria que as pessoas me ouvissem, eu queria estar cercada de pessoas. E eu acabei procurando pessoas erradas para poder andar, né? E eu não me recordo muito do que aconteceu no dia do meu acidente. Eu não tenho lembranças, parece que meu cérebro bloqueou e eu não consigo lembrar do dia. Não é só do momento, do dia eu não me lembro muito. Eu tenho alguns flashes do que aconteceu. Eu lembro que minha mãe tinha ido para o centro, se eu não me engano, e eu acordei, eu fui limpei a casa. Eu lembro de eu levando o uniforme que eu tinha vendido para uma amiga na casa dela, e fui na casa de uma outra amiga minha. O nome dela é Sheila. Eu fui na casa dela, isso já era mais à tardezinha, já devia ser umas 3 horas da tarde. E eu lembro que na casa dela, o namorado dela tinha deixado uma arma lá na casa dela. Também não valia muita coisa, tinha deixado uma arma lá. E eu até peguei essa arma e apontei pro espelho, bem coisa de menina, sabe? E não tinha noção do que eu tava fazendo. Peguei a arma e apontei pro espelho. Era uma arma pesadinha, até eu acho que eu nunca tinha pego uma arma na vida. E ela falou, deixa aqui guardado. Eu falei, vamos levar ela pra cima, que a gente ia subir, ia ficar sentada no morrinho que tinha ali. Não, deixa aí que o Thiago vai vir pegar, que era o namorado dela. E a gente deixou essa arma ali. E a gente ficou sentada assim no topo do morro aqui do Paraíso, que é onde eu moro. E a gente ficou sentado e dá pra ver tudo lá embaixo. E eu lembro que eu recordo de ter visto minha mãe subindo, sabe? Minha mãe chegando em casa. Aí subiu um amigo nosso e ele passou pela gente e falou: vamos lá em casa que a gente vai fazer um churrasco. E a gente foi pra casa desse amigo nosso. Eu lembro eu não queria ir, e ela falou: vamos, a gente acabou indo. E chegando lá, ela queria ir embora, e eu queria ir embora e ela não queria ir. Ela falava: espera um pouco que a gente já vai. Aí eu comecei a beber, eu tinha 15 anos. Eu comecei a beber. Quando eu vi, eu não tava vendo mais nada, não via mais nada.
Estava bem bêbada já. E daí eu começo a lembrar de alguns flashes, assim, sabe. E essa amiga, ela traiu o namorado dela com esse menino que a gente foi na casa. E eu lembro que tinham ido buscar um bolo lá pra baixo, assim, do morro, e ela falou: "Ah, vamos lá", ela queria ir atrás dele, eu fui com ela. E um pouquinho antes de descer, eu falei: "Ah, vamos na tua casa que eu quero tomar um banho", que eu estava muito grogue, sabe. Eu falei: "Vamos pra tua casa que eu quero tomar um banho, e eu vou pra casa". Daí ela falou: "Não, vamos descer direto". E a gente foi descendo, eu lembro que eu passei do lado da minha casa, eu falei: "Vamos passar quieto, porque senão minha mãe vai me ouvir". E eu passei do lado da minha casa, e eu só lembro dela que ela me abraçou, eu abracei ela, assim, ela parou pra conversar com o menino, né, e eu só lembro de eu ter abraçado ela e lembro de uma luz atrás de mim. Eu lembro de uma luz atrás de mim e daí eu lembro de alguém gritando, eu lembro de um impacto muito forte na minha cintura. Eu lembro que eu coloquei a mão assim e caí. Daí eu não lembro, eu lembro da minha mãe chegando, me chamando. Lembro de uma luz no meu olho, alguém falando meu nome. Aí eu começo a lembrar de alguns flashes assim do que aconteceu. O que me conta, eu já ouvi 3 versões da história. Eu não me lembro o que aconteceu, não lembro se eu tentei esse namorado dessa minha amiga, ele desceu com o carro, com a arma que eu tinha pegado horas atrás, e ele foi para dar um tiro no outro rapaz que estava subindo a rua. E eu não sei se ele colocou a arma para fora e eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se o menino que foi levar o tiro me puxou na frente, eu não sei se eu fui tentar correr. Eu não sei o que aconteceu. Já me contaram que o menino me puxou na frente, já me contaram que eu fui tentar correr, já me contaram que eu me joguei na frente, então eu não sei o que aconteceu, como que eu levei esse tiro. Eu sei que o tiro acertou em mim, acertou na minha cintura. Quando os paramédicos chegaram, eles não conseguiam achar aonde tinha sido porque não tinha sangue. Eles me viravam para lá, me viravam para cá e não conseguiam achar, até que eles viram uma marca. Isso é uma história que me contaram, né? Porque eu não lembro. Eles viram uma marca no meu shorts, aí que eles viram que era hemorragia interna. E o SEAT não chegava, não chegava, não chegava. Eles me pegaram, me colocaram dentro do SAMU e foram de encontro com o SEAT na rodovia. Nesse, minha mãe que foi comigo. E ali na rodovia, perto do Parque Santa Maria, eles me tiraram do SAMU, me colocaram no SEAT e foram pro hospital. A minha mãe me conta, desculpa, a gente tá passando trem aqui. A minha mãe me conta que nesse trajeto eles pararam 3 vezes. Na primeira vez o paramédico desceu. Na primeira vez o paramédico desceu do SEAT, foi lá para trás e não voltava, não voltava, não voltava, daí voltou. Na segunda vez a mesma coisa, na terceira vez ele demorou mais tempo para voltar. Só que quando voltou, ele falou para minha mãe: é a terceira parada cardíaca dela. Se ela tiver mais uma, ela não chega no hospital. Só que daí deu tempo de eu chegar no hospital. Eu cheguei no hospital, me entubaram, já me induziram ao coma. E minha perna estava começando a gangrenar, porque foi hemorragia interna, então o sangue que desceu, ele não voltava. A bala que entrou, ela pegou a artéria, intestino e apêndice. A minha apêndice explodiu, meu intestino explodiu. Então, quando meu intestino explodiu, deu. Ai, tem um nome que fala que eu não vou me recordar agora, mas o estrago foi muito feio. Foi uma bala só, mas o estrago foi muito feio. Então, o sangue desceu, gangrenou, devido à explosão no meu intestino. Acho que é sepsis, alguma coisa assim. Eu não me recordo agora qual que é o nome. Mas aí me deu várias outras complicações. Eu fiquei quase um mês em coma. Eles tentaram salvar minha perna, eles não conseguiram, eles fizeram ponta de safena para poder tentar salvar a perna. A minha mãe fala que quem assinou o termo para cortar minha perna foi meu pai, porque na noite que decidiram cortar, eles tentaram ligar para minha mãe, não conseguiam falar com minha mãe estava muito cansada, e eles tiraram o telefone do gancho. Ela tirou o telefone do gancho para poder descansar um pouco. Então eles tentavam falar com minha mãe, não conseguia, não conseguia, não conseguia, então eles ligaram para meu pai. E meu pai foi lá e assinou o termo para cortarem minha perna. Até uma vez ele falou para mim chorando que ele se arrepende de não ter cortado, que deveria ter deixado mais um tempo para ver se iam conseguir salvar minha perna.
Aí eu falei pra ele que não, né, claro que eu acalmei ele, falei: "Não, que ele fez a coisa certa". Minha mãe, quando ela chegou no hospital e soube que meu pai tinha assinado o termo, ela avançou no meu pai, ela não queria que cortassem minha perna, ela não entendeu na época a necessidade de que amputassem minha perna, mas enfim, eles amputaram. Depois disso eu tive mais algumas complicações devido ao intestino, né, infecção. Quando eu estava eu fiquei em coma induzido, mas eu lembro de muita coisa, até algumas coisas que eu vivi durante o coma induzido, foi muito surreal, assim. Eu vi eles fazendo a minha cirurgia, então eu vivi coisas bem surreais, assim, sabe. Eu não lembro do momento exato em que eu soube que eu estava sem a minha perna. Eu não lembro. Minha mãe me disse que os médicos me contaram, mas eu não me recordo disso. Eu fui percebendo aos poucos, sabe. Eu não cheguei a eu acho que eu tive depressão no hospital mesmo. Eu teve um período que eu fiquei um pouquinho mais abalada, um pouquinho mais quieta depois que eu acordei do coma. Eu não comia, eu não falava devido ao cano que ficou na minha boca, eu não conseguia falar, então eu demorei um pouquinho para falar. Quando eu comecei a reagir, eu tomava banho na cama. Eu lembro que eu escrevia as coisas no papel. Eu fiquei isolada por causa da infecção, né, era muito arriscado eu piorar, e quando eu voltando, deixa eu voltar um pouquinho enquanto eu ainda estava em coma. Eu lembro que quando as pessoas me visitar, eu sabia que era Natal e que era Ano Novo, porque eu levei o tiro no dia 14 de dezembro de 2007. Eu lembro que no Natal as pessoas falavam Feliz Natal, né, eles vinham e falavam Feliz Natal, eu estava bem grogue, mas eu me recordo disso. E no Ano Novo, eu lembro que eu estava no quarto sozinha e tinha uma janela aberta, e eu lembro dos fogos, sabe. Eu me recordo dos fogos estourando, então eu sabia que era Ano Novo. Então eu passei um período, assim, mal no quarto, e eu só comecei a melhorar, porque eu lembro que eu escrevi num papel pra moça que eu queria tomar banho de chuveiro, porque eu estava tomando banho na cama, e eu falei pra ela que eu queria tomar banho de chuveiro. Eles me pegaram da cama e me colocaram embaixo do chuveiro e me deixaram ali embaixo. E foi a melhor sensação do mundo, sabe. Foi ali que eu descobri que eu estava viva, que eu tinha sobrevivido e consegui entender. Então foi o primeiro banho da vida, eu considero que foi o primeiro banho da vida, né, da segunda chance que eu tive. E eu fiquei ali embaixo daquele chuveiro, nossa, um tempão, acho que eu fiquei umas 2 horas embaixo daquele chuveiro ali, sabe. E a sensação da água caindo no corpo foi o que me ajudou a entender o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, e entender que eu estava viva, sabe, que eu estava viva ali. Eu comecei a melhorar, comecei a fazer um esforcinho para voltar a falar, comecei a comer aquela comida maravilhosa do hospital, e sabe, para criar forças para poder sair do hospital. Então esse foi o que aconteceu, isso foi o meu acidente. Então foi uma bala perdida que eu levei, que acabou acertando a cintura, pegou intestino, artéria, apêndice, e acabou fazendo um estrago. Uma bala só fez um estrago total e tive que amputar minha perna. E como é que foi, uma menina de 15 anos passar por tudo isso, esse período no hospital e depois, como foi? Então, um pouquinho antes de eu perder minha perna, eu conheci que atualmente é meu esposo, o Bruno. A gente se conheceu, eu tinha 15 anos, a gente se conheceu na escola. 3 meses depois eu acabei perdendo a perna. E ele me ajudou muito, o Bruno me ajudou muito, a gente tá junto até hoje, faz 14 anos que a gente tá junto. Ele era muito menino, ele tinha 17 anos, eu tinha 15 anos, e ele ficou do meu lado. Eu tive muitos amigos também que me ajudaram, muitos amigos, minha família principalmente, minha mãe, meu pai. Eu tive muita força de todo mundo. Eu acho que isso que não me ajudou a não desmorecer, senão eu acho que se eu não tivesse essas pessoas do meu lado, eu acho que eu tinha entrado numa depressão. Mas eu não, talvez por eles, mas eu não foi a adaptação não foi tão difícil, não foi tão difícil para mim. Eu me adaptei fácil. Eu acho que a gente tem 2 escolhas, né, ou você se lamenta pro resto da vida, ou você levanta a cabeça e continua. Eu escolhi levantar a cabeça e usar o que eu tinha ali do meu lado. Claro que eles foram fundamentais, só que eu passei por muita coisa ao longo da vida. E aquilo ali vi como se fosse só mais uma etapa que eu tinha que vencer, sabe.
Não é legal não ter uma perna, não é a coisa mais maravilhosa do mundo não ter uma perna, ter que usar prótese. Todo dia você tem que colocar a prótese ali, e tirar para tomar banho num pé só, e bolhas, e machucado, e tem dias que eu não consigo andar. Se eu andar por um longo período eu já canso. Mas eu tenho uma prótese. E tem pessoas que não têm uma prótese, tem pessoas que não são muito mais limitadas do que eu. Eu fiquei muito pouco período sem a perna. Eu saí do hospital em fevereiro, eu coloquei a perna em junho, então foi muito rápido, eu coloquei minha perna muito rápido. Logo que coloquei minha perna, eu já comecei a andar, eu não precisei nem fazer fisioterapia, porque a ânsia era tanta de voltar a andar, que eu coloquei minha perna e já comecei a andar. Eu sofri, sim, alguns momentos de preconceito. Eu acho que eu sofro muito mais preconceito quando eu tô sem a prótese do que quando eu tô com a prótese. As pessoas, é engraçada a percepção que as pessoas têm da gente. Quando eu tô sem a perna, sem a prótese, no caso, as pessoas têm um olhar, ai, coitadinha, tá sem a prótese. Quando eu coloco a minha perna, a visão que as pessoas têm é outra. Elas me veem, parece que o olho delas brilha. Poxa, lá, que guerreira, tá andando. Então, é engraçado, assim, sabe? Quando eu não tinha prótese, as pessoas me olhavam com um olhar mais de caridade. E quando coloquei minha prótese, as pessoas olham com admiração. Então, a prótese eu não me vejo sem ela, sabe? Eu não me vejo sem minha perna. Não, é como se eu tivesse um bloqueio na minha cabeça que não deixa eu me prender muito nos pensamentos de, poxa, eu não tenho uma perna. E fica até questão de ficar olhando o meu coto, que é o que sobrou da minha perna, eu não consigo olhar muito para ele. Eu não consigo ficar olhando muito para ele, ficar me lamentando porque eu não tenho uma perna. Eu costumo acreditar que eu nunca me perguntei, poxa, por que comigo? Poxa, por que assim? Poxa, por que teve que acontecer comigo? Eu nunca me peguei perguntando isso, sabe? Tem dias difíceis? Tem dias difíceis. Tem dias que não dá vontade de levantar da cama. Mas não porque, poxa, poderia ter uma perna, mas mais pelo motivo de ser cansativo mesmo, sabe? De ser cansativo. Eu acho que eu escolhi estar no lugar onde eu estava, eu escolhi estar com as pessoas que eu estava, e o que aconteceu comigo foi consequência das escolhas que eu fiz. O que vale é o que eu fiz com o que aconteceu para frente, sabe? Dessa história para frente. Eu usei o que aconteceu comigo para mudar a minha vida. Demorou um pouquinho, porque eu era nova, então mesmo perdendo a perna, demorou um pouquinho para eu amadurecer e entender. Poxa, eu tive uma segunda chance, se eu tive uma segunda chance foi por algum motivo, algum propósito tem nisso. Então eu demorei sim um pouquinho para poder entender, sabe? Eu acredito que se eu permaneci viva, é porque tem um propósito nisso tudo, não foi à toa que eu permaneci viva. Talvez, não sei, seja contar o que aconteceu para as pessoas, seja ser exemplo para alguém. Algum propósito teve nisso. Eu não me sinto uma coitada por não ter a minha perna, eu não me sinto melhor do que ninguém por não ter a perna, muito pelo contrário. Eu sou leonina, eu nasci em julho, então eu sou leonina. Eu acho que eu tenho uma autoestima muito elevada, eu me considero uma pessoa forte, eu me considero uma pessoa que vai atrás, que corre atrás das coisas, eu não deixo que qualquer pessoa me coloque para baixo. É incrível, porque aqui onde eu moro, eu não sinto tanta liberdade de usar um shorts, uma saia, como eu sinto no meu serviço, como eu sinto na praia. Talvez porque as pessoas da onde eu moro, elas me conheceram antes. Elas me conheceram com a perna. E as pessoas da onde eu trabalho, talvez quando eu vou numa praia, elas conhecem a pessoa que eu sou hoje. Então, eu costumo dizer que a Rubiane de antes e a Rubiane de agora são duas pessoas diferentes, sabe? Eu gosto muito mais da pessoa que eu me tornei agora, pelas coisas que eu aprendi, do que da pessoa que eu era antigamente. Então, às vezes, principalmente quem te conheceu antes, da tua vida antes, elas costumam falar, porque você fez isso, você fez aquilo. Mas quem eu sou agora apagou aquele passado não existe mais, sabe? Então, eu gosto muito mais de quem eu sou. Então, se eu tivesse a escolha de ter a perna de novo, ou aprender tudo que eu aprendi, eu acho que eu perderia minha perna novamente só para aprender tudo que eu aprendi, porque foi como se eu tivesse parado. Eu parei a minha vida para poder aprender.
para poder aprender, para poder ver quem estava ao meu lado, ver o que realmente era importante, ver que a gente precisa perdoar também. E eu precisei parar. Parece que a vida falou: "Não, agora para, você vai parar e para você recomeçar". Então eu vejo a perca da minha perna como um recomeço, sabe. Eu tive muitas oportunidades depois que eu perdi minha perna, talvez oportunidades que eu não teria quando eu tinha as 2 pernas. Eu estive em lugares que eu não teria estado se eu tivesse as 2 pernas. Eu conheci pessoas, por exemplo, como vocês, que talvez se eu tivesse as 2 pernas eu não teria conhecido. Até entrar na Brado, que é onde eu trabalho hoje em dia, eu entrei pela deficiência. Eu não permaneci na Brado pela deficiência. Então o pessoal sempre me fala muito isso, porque eu entrei na Brado por cotas, mas eu não permaneci na Brado por cotas, eu permaneci na Brado pela minha competência. Então eu gosto muito de ver isso, sabe. Então como que foi algo mágico na minha vida, sabe, ter perdido a perna. Não foi algo triste, não foi algo triste. É de fácil? Não é fácil não. Mas eu não perderia todo o conhecimento que eu tive, todas as pessoas que eu conheci, todas as oportunidades, todas as vivências que eu tive, eu não trocaria para voltar a ser quem eu era. E como foi, na escola? Como é que foi terminando o ensino médio? Não só pelo acidente, mas assim, o momento da Entendo. sua vida, assim. Então, na escola, eu nunca fui uma menina muito estudiosa. Nunca fui. Eu acho que até no sexto ano fui bem. Depois do sexto ano para frente, eu nunca fui uma menina muito estudiosa. Acho que eu e meus irmãos, a gente sempre carregou muito isso, esse negócio de não gostar de estudar, sabe? Eu repeti de ano algumas vezes, alguns por consequência do acidente, outros porque realmente eu não levava a sério os estudos. Eu acabei desistindo muito cedo da escola. Eu fui até o oitavo ano, antes do ensino médio, oitava série, né? E acabei saindo da escola. Fiquei, eu acho que um ano sem estudar, acabei engravidando da minha menina, da minha primeira filha, e desisti totalmente dos estudos. Eu voltei a estudar depois de velha, depois dos meus 20 anos que eu voltei a estudar. Eu consegui terminar meus estudos, até onde eu estou atualmente, a Brado, a empresa que eu trabalho atualmente, eles me incentivaram muito. Mas a minha falta de interesse nos estudos não foi por causa do acidente, não, foi porque eu realmente não era fã de estudar. Não era. Hoje em dia eu me arrependo muito, porque hoje em dia eu sei o quanto é importante o estudo, sabe? Eu peno, porque hoje em dia eu tenho 2 filhas, trabalho e recuperar todo o tempo que eu perdi não é fácil. Então, faculdade, casa, filho, trabalho, não é fácil. Se eu tivesse escutado minha mãe, estuda, estuda, porque depois você não vai conseguir, teria sido um pouquinho mais fácil. Mas eu não era uma menina muito estudiosa, não. E voltando um pouquinho, assim, para depois do acidente, como é que foi, assim, para sua família, assim, você sabe como que eles lidaram, o que você via, né, deles, como foi? Então, depois do meu acidente, como eu falei para você, meu pai, por um período, ele se culpou muito de ter assinado o papel para amputação da minha perna. Até eu comentei com vocês que lá no começo, que se minha avó tivesse viva, ela teria cuidado de mim. Minha avó teria cuidado de mim. Depois que eu voltei para casa, a minha mãe, né, que cuidou de mim, minha mãe me dava banho, tudo. Eu me lembro de uma vez que, acho que um segundo dia que eu estava em casa, eu estava naquelas cadeiras de banho embaixo do chuveiro, e a minha mãe estava me lavando. E aí eu, por um, por um, acho que foi um flash, assim, não sei o que aconteceu, eu falei pra ela, eu ia falar pra você lavar meu outro pé. Eu falei assim pra ela, minha mãe desabou. Naquele momento ali, minha mãe desabou e começou a chorar, e eu comecei a chorar também. Eu acho que para quem está fora, a pessoa que está de fora sofre muito mais do que quem está vivendo. Porque a pessoa, eu, quem estava do meu lado viu tudo o que aconteceu. Me viu em coma. Meu esposo fala que eu inchei, que eu fiquei enorme. Os momentos que eu quase morri. Então, eles presenciaram muito mais. Eu estava em coma, eu não estava vendo nada do que estava acontecendo.
Então, talvez eles tenham sofrido muito mais do que eu. E corre, leva para o hospital e traz. A minha perna, ela não cicatrizou, ela não fechou. Então, quando eu fui tirar os pontos, a cicatriz abriu do meu corpo. Então, eu fiquei 3 meses com a perna aberta, exposta, porque eles não queriam fazer outra cirurgia, porque eu tinha acabado de sair do hospital, ia sofrer demais, ia ter que fazer enxerto. Então, eu fiquei com a perna exposta. Quem fazia meus curativos era minha mãe e meu namorado. Eles trocavam, era um fedor, e saía pus, era muito nojento, mas eles trocavam. Eles sempre cuidaram muito de mim, sabe? No terceiro dia que eu já estava em casa, eu já comecei a fazer as coisas sozinha, eu estava na cadeira de roda, eu ia lavar louça, eu ia... Então, eu sempre tive todo mundo ali do meu lado, eu percebia que as pessoas estavam preocupadas, mas eu não queria sentir isso, eu não queria que as pessoas ficassem preocupadas, eu queria... Era uma nova vida, então eu tinha que aprender a me virar, né? Porque aprender a ser independente. Então, eu sempre tentava fazer as coisas sozinha, sabe? Minha mãe estava sempre ali, sempre para me ajudar, meu pai. Eu lembro que eu recebi muita visita, muita gente foi na minha casa para poder me ver. Às vezes precisava levar no hospital, sempre tinha alguém ali para poder levar. Então, minha família se uniu muito. Depois da morte da minha avó, minha família acabou se afastando um pouco. Mas com o meu acidente, o pessoal acabou se unindo de novo, sabe? Então, eu sou muito grata, assim, por todo mundo que me ajudou, meus tios, primos, todo mundo no momento que eu precisei estava ali comigo, sabe? Então eu tive muito apoio da minha família. Eu acho que quem mais sofreu, principalmente da família do meu esposo, porque eu passava muito tempo na casa dele. Eu passava muito tempo na casa dele. Mesmo sem a perna, eu ia para lá e ficava na casa dele. E a mãe dele, que é minha sogra, Lucélia, ela sempre me tratou como filha, sabe? Eu conheci eles mais depois que eu perdi a perna, porque eu estava 3 meses com o Bruno, então eu quase não ia na casa dele. Depois que eu perdi a perna, eles me acolheram de um jeito, assim, sabe? Muito carinho, muito amor. E a minha sogra sempre me ajudando, ela me tratava, até hoje ela me trata como, sempre me tratou como filha, assim, sabe? E eu acho que eu sempre tive muito apoio da minha família, sempre me ajudaram, sempre preocupados. Mas eu sempre procurei também ser muito independente, assim, sabe? Eu não deixava muito isso para eles, eu sempre tentava fazer antes. E como foi que se desenrolou? Começou de fato, né? E como se desenrolou essa história de amor com o seu companheiro? Então, o Bruno, eu conheci ele na escola, eu tinha 15 anos, eu comecei a estudar, eu estudava durante o dia, eu comecei a estudar à noite, mas ele falou, ó, a segunda chance que eu te dou, vou te colocar no colégio à noite, mas ela não queria me colocar à noite, porque eu já não ia bem na escola, daí me colocar à noite ia ser pior, mas ela falou que ia me dar uma chance, que era para me estudar, e ela acabou me matriculando numa escola um pouquinho distante da minha casa, que é em outro bairro, até para mim, eu ia começar a trabalhar durante o dia, ela já conseguiu um serviço de menor aprendiz, então eu ia trabalhar durante o dia e estudar à noite. E eu entrei, eu acho que em agosto na escola, então eu entrei no meio do ano, assim, na escola. Não conhecia ninguém na escola. E então foi um burburinho, né? Quando eu entrei menina nova, e isso quem fala é o meu esposo. Ele falou que quando eu entrei foi um burburinho, todo mundo queria me ver. E eu lembro que eu estava sentada e 2 meninos colocaram a cabeça para dentro da porta da sala, sabe? Daí eu lembro que a professora ainda falou: Ah, Bruno, o que você quer aqui? Veio só ver a menina nova. E falou assim para ele. Daí ele pegou e saiu. Daí passou, acho que uns dias. Eu lembro que uma vez a gente tava. A gente trocou de sala. Ele era da minha sala, só que ele não ia para a escola. A gente trocou de sala. Esse dia ele foi. Eu lembro que eu estava entrando na sala e ele saiu correndo, pegou e me deu um beijo, um selinho e pegou e saiu correndo. Ele não se recorda disso, mas eu lembro que foi o primeiro beijo que ele me deu. Aí, o dia que a gente se beijou, eu tava indo. Eu tinha fugido de casa, numa das minhas crises, eu tava posando na casa de uma amiga minha. E esse escolar que eu peguei ia para o Monte Santo e depois ia para o São Francisco, que era onde minha amiga morava. E ela falou: Ah, ela tava com a namorada dela, ela falou: Vai com o ônibus, a hora que voltar eu pego. E eu peguei, entrei do ônibus para não ficar ali de vela, peguei, entrei dentro do ônibus. E o Bruno, eu lembro que eu sentei no último banco. E o Bruno sentou e jogou as pernas para cima de mim. E ficou com as pernas em cima das minhas pernas e falando. Eu lembro que a gente passou na rua
E ele falou, ali em cima vai ser a minha festa de aniversário, você podia vir, e falou alguma coisa assim, eu falei que tava enxergando, não tava enxergando nada. Falei, ali, então tá bom. E na hora de sair do ônibus foi muito espontâneo. Ele veio me dar tchau e acabou me beijando e eu beijei ele, foi muito espontâneo, assim. Daí depois eu acabei vindo na festa dele, até onde a gente mora atualmente, a casa que a gente mora, é onde ele me pediu em namoro, há 15 anos atrás, que era da tia dele, atualmente é nossa. E o Bruno, claro, a gente teve muita crise, muitas brigas, só que a gente amadureceu junto, né? A gente cresceu junto, a gente amadureceu junto, hoje em dia ele é uma pessoa sensacional, ele é um ótimo pai para minhas meninas, a gente tem 2 filhas. E acho que as maiores experiências que a gente teve foi juntos. Tanto da minha perna, quanto da parte dele também, ele acabou perdendo o pai dele, e ele viveu muita coisa, e a gente usou tudo isso para poder crescer. Então, eu acho que muita coisa fortaleceu, assim, a nossa união. E é incrível porque o Bruno ele entrou na minha vida no momento certo. Talvez nenhuma outra pessoa, eu sempre ficava com muito piá, mas eu nunca namorava. O Bruno foi meu primeiro namorado. E ele entrou na minha vida no momento certo. Parecia que o destino sabia que tinha que ser ele, que ele era a pessoa que ia aguentar o baque, sabe? E ele entrou no momento certo e ele permaneceu do meu lado. Não foi fácil, ele falou para mim, ele sempre falou que muitas pessoas chegaram para ele e falaram, poxa, por que você não larga a menina? Você mal conhece ela. Mas não, ele continuou ali, ele ia trabalhar, fazer diário para conseguir dinheiro para ir para o hospital me ver. Minha mãe conta que ele sempre... As pessoas iam me visitar, o Bruno sempre estava lá. Ele sempre roubava a vez de todo mundo, e mesmo eu em coma, o Bruno foi todos os dias me ver. Eu fiquei, eu acho que 1 mês e pouco em coma, e todos os dias ele estava lá para poder me ver. A gente já se separou, já voltou, a gente já brigou muito, mas a gente tá aí levando, fazer dia 13 de outubro, faz 14 anos que a gente tá junto. Entre trancos e barrancos, a gente tá aí. Eu acho que a gente é muito, eu costumo falar que é para ser, sabe? Quando a pessoa é para ser, a gente já tentou se separar já, mas não adianta, você sente que é como se completasse mesmo. Eu e o Bruno, a gente é muito diferente um do outro. Eu falo com o Bruno que a gente tem um gênio muito diferente. Eu sou muito mais explosiva, o Bruno é muito mais zen. E a gente se completa, a gente realmente se completa, assim, sabe? O Bruno, ele era pra ser ele, não tem jeito. Tinha que ser ele. Tinha que ser ele. Você contou que você foi mãe nova, né? Como é que foi se tornar mãe? Eu engravidei da Gabriela, ela fez 10 anos agora. Eu engravidei dela, eu tinha de 19 para 20 anos. 19 para 20? 19 para 20 anos. Eu e o Bruno, a gente já morava junto. Eu casei com o Bruno, vim morar com ele, eu tinha 18 anos. Eu falei, fiz 18 anos, pronto, agora eu vou embora. Fiz 18 anos, eu achava que eu tava super bem para ir embora. Eu trabalhava de menor aprendiz e eu achava que eu ganhava super bem, mas não ganhava. Eu falei, vamos morar junto, vamos morar junto. E eu vim morar com ele. Eu lembro que eu trabalhava de menor aprendiz durante o dia e à noite eu trabalhava na pizzaria com ele, trabalhava com ele na pizzaria que ele trabalhava. E a gente achava que a gente estava super bem na vida, não, vamos ter um filho. E a gente resolveu ter um filho. E eu engravidei da Gabi, só que quando eu engravidei, a gente estava numa crise, a gente acabou se separando, eu voltei para morar na casa da minha mãe, falei, mãe, eu acho que eu tô grávida. Ela pagou a ecografia para mim, eu falava que eu não queria, até porque a gente não estava junto, e eu não queria ter um neném, eu falava, se eu tiver, hoje em dia, claro que eu me arrependo muito, eu olho pro rostinho da Gabriela, eu me arrependo de tudo que eu falei, mas eu lembro de quando ela pagou, minha mãe que pagou para mim a ecografia, eu fui fazer direto a ecografia, porque eu não tinha barriga, eu era magrinha, sabe, eu era muito magrinha, só que a minha menstruação estava atrasada, eu tinha um leve volume, que eu não sabia se era gordura ou se era um neném. Ela falou, não, faz direto a ecografia, porque se você tiver, você já pega ali a ecografia e vai fazer o pré-natal. Minha mãe pagou, eu fui sozinha, eu lembro que eu fui sozinha fazer a ecografia. E eu tava com aquele nervoso, porque eu não queria ter um filho. Então, eu não queria que fosse. Só que eu lembro do coraçãozinho dela, a hora que eu ouvi o coraçãozinho dela batendo. Eu falei pro médico, Daí eu falei para ele que eu estava desconfiada pro médico dele. Eu lembro que eu falei para ele, é mesmo, doutor? Daí ele pegou e aumentou o som do coraçãozinho dela, e eu lembro, assim, do coração dela batendo aqui. Meu olho já encheu de lágrimas, já comecei a tremer. Dele, é mesmo, você tá grávida mesmo.
E foi, daí eu falei que eu não queria, que ia tirar, até porque o Bruno a gente não estava junto, mas acabou que a mãe do Bruno obrigou ele a voltar comigo. Ele falou: não, você vai ficar com ela, você engravidou ela, agora você vai ficar com ela. Até eu lembro que a gente voltou, não foi fácil. Ele falou para mim que ele só voltou comigo por causa que a mãe dele mandou ele voltar comigo. Mas ele fala, hoje em dia ele fala que se arrepende, porque foi a melhor coisa que ele fez. E foi incrível, foi difícil, foi muito difícil ter tido a Gabriela. Eu e o Bruno, a gente era muito imaturo, muito imaturo. Logo que eu engravidei da Gabi, eu saí da onde eu estava trabalhando, eu pedi para sair de lá. E a gente passou um perrengue, só o Bruno trabalhando, foi difícil. Ele teve que sair da casa que a gente estava e morar na casa da mãe dele. Eu acho que eu morei na casa da mãe dele 1 ano, 2 anos, uma coisa assim. E é difícil morar. Minha sogra sempre foi muito sensacional. Eu sempre me dei muito bem com ela nas regras dela. Enquanto eu sigo as regras dela, a gente tá se dando super bem. E morar com as pessoas não é fácil, sabe? Até questão de relacionamentos, ter alguém ali, principalmente tua sogra se metendo no seu relacionamento, não é muito legal, não. Mas graças a Deus a gente sempre se deu muito bem, minha sogra sempre me tratou muito bem. Você me tratou como filha, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, ela me tratar como filha, porque ela tem liberdade para me chamar a atenção. Então eu tive a Gabriele com 19 para 20 anos, eu engravidei ela com 19, ganhei com 20. E depois, quando a Gabriele estava com 3 anos e meio, eu já tinha voltado a trabalhar. Só que eu acabei, fazia acho que 6 meses que eu estava trabalhando. E eu acabei descobrindo que eu estava grávida da Laura. E foi um susto. Porque eu estava bem, a gente estava na nossa casa, financeiramente a gente estava bem, só que a gente não queria. A Gabi a gente não estava bem e queria, e a Laura, quando a gente estava bem, a gente não queria. E foi um susto, nossa, eu pedi para sair de serviço de novo, e eu chorei muito, porque eu não queria a Laura, eu não queria ter engravidado de novo, eu me culpei muito, e só que no final eu acabei aceitando, e foi uma gestação muito tranquila, bem diferente da Gabriele, que a da Gabriele foi muito conturbada, da Laura foi uma gestação muito tranquila, o Bruno sempre presente, sempre do lado, sempre conversava com ela na barriga, e foi muito sossegada, assim, e veio o meu Toquinho, a Laura é incrível ela, assim, ela é sensacional, sabe? É muito arteira, hoje em dia ela tá com 6 anos, ela é muito terrível, muito arteira, e são as minhas pequenas, assim. Eu acho que a Gabriele veio no momento certo, porque ela veio para poder unir mais eu e o Bruno, e a Laura, ela veio para confirmar que realmente era aquilo ali, sabe? Eu não tive nenhuma complicação por causa da minha perna, eu tenho uma cicatriz enorme na barriga por causa da cirurgia do intestino, mas eu achei que ia me dar algum problema, não me deu, foi bem tranquilo. Eu não tive dor de parto, eu tive as duas normal, mas eu quase não senti dor, foi um parto muito tranquilo, elas nasceram pequenininha. Eu acho que Deus me abençoou muito na hora dos meus partos, assim, sabe? Eu tive contração, tudo, mas eu não senti. Eu lembro até quando eu fui ganhar a Gabriela, eu ouvi aquela mulherada gritando, eu falava, meu Deus, não vou aguentar, eu vou morrer. Só que não, foi muito tranquilo meus partos, as duas nasceram pequenas, parece que elas realmente pularam pra fora, assim, sabe? Deus me abençoou muito na. Acho que ele pensou, não, você já sofreu tanto que eu não vou deixar você sofrer agora. Meus partos foram bem tranquilos. Eu não tive nenhuma complicação devido à perna. E o que vocês gostam de fazer juntas, assim, nos momentos livres? O Bruno, ele, atualmente, ele tem viajado bastante. Ele trabalha numa empresa de fibra, então, atualmente, ele viaja muito, assim, sabe? Até esse tempo, ele passou quase um mês no Rio de Janeiro e vai pra lá, vai pra cá, ele viaja muito. Mas quando a gente tá junto, a gente costuma sair, a gente vai em pizzaria, a Gabriele, que é minha menina mais velha, e o Bruno ama comer lanche. Então, a gente vai em pizzaria. Atualmente, por causa da pandemia, a gente não tem saído tanto, né? Mas a gente vai num parque que tem aqui embaixo, que é o Nibalcuri. A gente procura assistir filme, a gente sempre procura assistir algum filme junto, brincar. Ele dança muito com as meninas, às vezes elas estão dançando, ele vai dançar com elas. Eu já sou uma mãe um pouquinho mais assim, autoritária, reservada, brava. Alguém tem que colocar regra, né? Enquanto o Bruno estraga, alguém tem que colocar regra na casa. Mas eu também costumo brincar muito com elas, a gente desenha. Cada um faz o seu jeito, né? Ele brinca do jeito dele, eu brinco do meu. Ele pula pra lá e pula pra cá, eu danço muito com as meninas. Mas eu acho que a gente tem esses momentos de lazer assim bacana, sabe? Bi, e quando você começou a trabalhar, como que foi? Então, antes de eu começar a trabalhar, foi logo em seguida que eu ganhei a Laura, né?
Logo em seguida não, na verdade foi 1 ano, 2 anos depois que eu tive a Laura. Eu fiquei esse período fora do mercado de trabalho e eu precisava voltar a trabalhar, porque só o Bruno não estava dando conta em casa, né. Só que eu não tinha terminado meus estudos. Aí tem uma instituição, que é a Unileu, que ela ajuda portadores de deficiência a se recolocar no mercado de trabalho. Eu já tinha trabalhado com eles há um tempo atrás, eu falei: "Ah, vou lá". E eu fui e eu comecei a fazer um curso de contabilidade lá. Comecei a fazer um curso de contabilidade, e eu descobri que tinha uma empresa que pagava para você fazer curso. E eu fui e me inscrevi, que era a Brado, que é a empresa que eu trabalho atualmente. E eu fui, me inscrevi e comecei a me apaixonar pela empresa. Comecei a me apaixonar e a gente era em 30 pessoas, se eu não me engano. A gente era em 30 pessoas, só que o que que acontecia? Como a gente estava numa sala, acho que as pessoas acabam retrocedendo achando que está numa sala de aula, sabe? Então era muita brincadeirinha, era poucas pessoas que realmente levavam a sério, sabe? E eu quis levar a sério, eu quis conhecer a empresa e eu fui me apaixonando. Aí fazia 6 ou 7 meses que eu estava fazendo o curso, eles começaram a fazer algumas seleções para levar o pessoal para dentro da empresa. E eu lembro que na época quem foi fazer a seleção foi a Juliane Bilobran. E eu chamei ela e falei: "Eu não tenho estudo, eu não terminei o ensino médio, mas eu tenho muito interesse em trabalhar lá. Eu tenho muito interesse, eu preciso voltar a trabalhar, eu me apaixonei pela empresa e eu preciso trabalhar". E ela falou: "Não, agora a gente não vai levar em consideração isso". E eu fiz a prova e eu fui fazer entrevista, até a pessoa que eu fiz entrevista, que era o Igor, era para trabalhar no departamento dele, ele sempre brinca comigo: você não quis vir para minha área". Eu acabei fazendo entrevista com ele, só que era para trabalhar meio período, naquele momento eu não queria trabalhar meio período, eu precisava trabalhar período integral. E eu falei para a moça que eu não queria trabalhar meio período. Aí aconteceu que a recepcionista na época precisava tirar férias e não tinha quem cobrisse ela. Aí eles me contrataram para poder ficar, fugiu a palavra agora, para trabalhar um período lá, assim, não era certo que eu iria ficar, era só para poder cobrir as férias dela. Mas foi a oportunidade que eu tive para poder mostrar o meu potencial. Até eu não queria trabalhar como recepcionista. Era engraçado porque eu não tinha estudo, mas eu não queria trabalhar como recepcionista. Eu queria trabalhar num cargo, sim. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter entrado na. Deixa eu só ligar meu. A melhor coisa que eu fiz foi ter entrado na recepção. Porque ali na recepção eu tive a oportunidade de conhecer todo mundo. Eu conhecia desde as meninas do café até a diretoria. E eu atendia todo mundo. E às vezes, quando você está em um departamento, os departamentos acabam se fechando. Não é muito o caso da Brado, mas você acaba conhecendo só o seu departamento. E ali na recepção, não, eu conhecia todo mundo, o que todo mundo fazia, e fui conhecendo um, conhecendo o outro. Então, a melhor coisa que aconteceu comigo foi ter entrado na recepção. Eu passei, acho que 2 anos na recepção. Eu respondia para o departamento pessoal, auxiliava elas em questão de departamento de festas. Eu comecei a fazer as festas da empresa, comecei a fazer as festas de aniversário. Eu fiz uma festa que foi o recorde que a gente bateu, e eu comecei a me apaixonar por aquilo. Eu gostava de fazer aquilo. E aconteceu que o departamento pessoal acabou indo para Rumo, e eu sou parte de um número da Brado, então eu fazia parte de cotas da Brado. E não tinha como ir para Rumo. Aí a recepção passou pela área de suprimentos. E na área de suprimentos, eles reestruturaram, contrataram uma empresa terceirizada para fazer recepção e limpeza, e eu acabei entrando para dentro da área de suprimentos. Eu passei a cuidar da área de gestão de terceiros, da área de facilities, eles confiaram em mim, me deram uma oportunidade, e hoje eu estou aí. A Brado, ela sempre me incentivou muito, até porque quando eu entrei na Brado, eu não tinha nem o ensino fundamental completo. Eles falaram: não, vai, faz, que a oportunidade tem, é só você correr atrás. E foi o que eu fiz, eu corri atrás, terminei os estudos. Eu lembro que a Tamires, uma vez, que era minha chefe, ela falou: Rubi, a oportunidade está aí, vai fazer uma faculdade que você tem potencial, você consegue, e você só vai crescer se você tiver algum estudo. E eu fui, comecei a fazer faculdade, atualmente faz 3 anos, estou no 3º ano de administração, e foi a melhor coisa que eu fiz, por ter corrido atrás. Eu amo meu trabalho, eu sou apaixonada pela empresa, eu sou apaixonada pelas pessoas. Eu falo que dali eu não saio, eu só saio se realmente me mandarem embora, porque eu amo o meu trabalho. Eles me deram muita oportunidade. Até a perna que eu tô hoje em dia, foi eles que me deram. Então, às vezes eu falo que aonde eu for, a Brado tá comigo, porque eu caminho por causa deles, sabe? Então, eu sou completamente apaixonada pelo meu trabalho. Eu amo o que eu faço, eu amo estar aonde eu estou. E é isso.
E voltando um pouquinho, as experiências, como foram as experiências anteriores, assim, de trabalho para conseguir, como é que foi? Antes de entrar na Brado. Uhum. Quando eu iniciei no mercado de trabalho, não foi muito fácil, não. Meu primeiro emprego foi como empacotadora de um supermercado. E eu ficava 9 horas em pé na frente de um caixa. Eu já era protetizada, né? Comecei a trabalhar com 17 anos, eu comecei a trabalhar. E eu ficava 9 horas em pé na frente de um caixa. Era muito desumano. E teve um dia que eu estava no vestiário, eu tirei minha prótese estava sangrando, porque eu tinha feito bolha e estourou, e acabou que uma moça do RH veio e viu a situação, ela falou, não tem como. Você já deveria ter saído da frente do caixa. E me passaram para o departamento de segurança. Aí eu virei recepcionista do departamento de segurança. E ainda nesse mercado surgiu a oportunidade de entrar numa outra empresa, uma multinacional, como menor aprendiz. E era uma oportunidade muito boa, era uma empresa de petróleo, não sei se eu posso falar o nome dela aqui, era a ExxonMobil, e era uma oportunidade incrível, e eu falei, não, eu vou para lá, é para trabalhar meio período, mas eu vou para lá. Só que quando eu fui para lá, eu trabalhava meio período, fazia curso no outro período, só que eu ganhava mais do que eu ganhava naquele mercado. Então foi ótimo para mim, eu aprendi muito lá, eu não levei muito a sério, porque eu ainda era muito nova, não levei muito a sério, eu brincava muito, mas eu aprendi muita coisa dentro da ExxonMobil. Aprendi muita coisa lá, eu conheci pessoas incríveis, conheci até então não conhecia tantos PCDs, e lá eu conheci outros PCDs. Eu vi que tem pessoas que têm histórias parecidas ou até histórias mais incríveis que a minha. E eu conheci um universo assim sensacional, sabe? Histórias sensacionais. E eu trabalhei na ExxonMobil, trabalhava na ExxonMobil durante o dia, aí eu comecei a trabalhar nessa pizzaria que eu comentei anteriormente à tarde. Então eu estudava de manhã, ia para a ExxonMobil à tarde, e à noite eu ia para a pizzaria. Então era muito corrido, porque eu saía da pizzaria meia-noite, 1 hora, para ter que acordar às 5, 6 horas no outro dia. Aí, quando eu descobri que eu estava grávida, já tinha encerrado o meu contrato na ExxonMobil, daí eu estava só na pizzaria, eu descobri que eu estava grávida, acabei pedindo a conta. Na pizzaria também era muito... Na ExxonMobil eles respeitavam a questão de PCD, eu trabalhava sentada, não fazia tanto esforço. Agora na pizzaria não, pizzaria era loucura, correria. E eu acabei pedindo a conta da pizzaria, fiquei um período em casa com a Gabriele, acho que eu fiquei 2 anos mais ou menos da Gabriele em casa, 2 anos e meio parada. Voltei a trabalhar, quando eu voltei a trabalhar, eu entrei numa indústria de chicotes elétricos. Trabalhei, eu acho que 6 meses nessa indústria, surgiu uma oportunidade de trabalhar numa editora empresarial, que é a Econet. Eu saí da editora empresarial, eu saí da indústria de chicotes elétricos e fui para a editora empresarial. Ali a gente trabalhava mais com vendas. A gente ligava para os clientes e oferecia o produto, só que eu não me identifiquei, eu acho que eu não nasci para trabalhar com isso. E eles também me ajudaram muito. Nesse período eu estava com a minha perna estragada, e eles me ajudaram muito também com isso. Eu acabou não dando certo, eu descobri que estava grávida da Laura, eu pedi para sair da empresa. E fiquei esse período em casa novamente, uns 2 anos em casa, até que eu tive a oportunidade de entrar na Brata. Então, eu fiquei, você falou, né, em alguns momentos, eu queria só retomar um pouquinho a história das suas próteses, né, que foram mudando, né, e queria saber como que foi esse processo de encontrar uma prótese que fosse boa para você, como que foi todo essa passagem, né, com a prótese. Então, até o momento eu tive 3 pernas. Nesses 14 anos eu estou na minha terceira perna. A minha primeira perna não veio pelo SUS, foi comprada, na verdade todas elas foram compradas. Até hoje a minha perna do SUS não chegou, estou esperando até hoje. Foi feita uma festa, com meus amigos, para fazer a arrecadação do dinheiro. Na época eu paguei 1.700, se eu não me engano, na perna. Foi uma pessoa que fez muito barata a perna para mim. Era uma perna antiga, porque tem 2 sistemas de prótese. Tem a de silicone e tem um modelo um pouquinho mais antigo, que é que você coloca meias. Esse modelo antigo eu fiquei com ela durante 8 anos. Eu fiquei com essa prótese. Então ela já estava em um jeito que não dava mais para andar, mas eu estava andando.
eu andava no ferro, já não tinha mais pé, então eu andava no ferro da prótese. E eu tive, ao longo do tempo, minha perna foi atrofiando. Quando eu fiz a prótese, eu fiz com o meu coto inchado. Então, como eu comecei a andar, a minha perna foi atrofiando, eu tinha que ir colocando meia, 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 meia. Chegou uma época que eu estava usando 32 meias na perna para poder segurar a prótese. Essa foi a minha primeira prótese. Aí eu acabei ganhando a segunda prótese, já veio um sistema de silicone, e foi mudar, assim, da água para o vinho, sabe? Outra vida você andar com o sistema de silicone. E eu fiquei com essa outra perna durante, acho que 5 anos, eu fiquei mais ou menos com a outra perna, 4 ou 5 anos. Também acabou rasgando o silicone, que o silicone é mais sensível, né? Acabou rasgando o silicone e eu troquei para minha terceira perna, que também foi ganhada. Então, eu sempre ganhei as minhas pernas. Até o momento eu não comprei pernas, eu sempre ganhei. Então, eu sempre tive pessoas que se importaram e acabaram me ajudando, me dando uma perna, me ajudando a caminhar. É como se a vida tivesse falado, não, eu te dei uma oportunidade, você vai começar uma nova vida, mas não se preocupa que você não vai ficar sozinha, porque sempre que está acontecendo alguma coisa, aparece alguém no meu caminho para poder me ajudar, sabe? Para poder falar, não, eu tô aqui, me estender a mão e falar, não, vou te ajudar, você vai continuar a caminhar. Eu nunca fiquei um período tão grande sem a minha perna. Eu acho que eu fiquei de fevereiro a junho, que foi logo do meu acidente. Os outros anos eu sempre estive com perna. Eu nunca fiquei um período tão grande sem perna, sabe? Eu acho que isso me ajuda muito, principalmente em relação à minha independência, assim, sabe? Eu faço tudo sozinha. Até meu esposo fica bravo, esse armário que tá aqui atrás. Quando a gente se mudou, eu pedia para ele coloca o armário para mim, coloca o armário para mim. Ele não colocava, e ele foi viajar e eu dei o jeito de colocar. Coloquei a banqueta em cima da pia, coloquei o armário em cima da banqueta e dei o jeito de colocar o armário na parede. Então, eu não gosto muito de ser dependente das pessoas. Eu acho que isso para um PCD é terrível, você tem que depender de alguém. Até ali na Brada, às vezes as pessoas até esquecem, no escritório de trabalho, as pessoas até esquecem que eu utilizo prótese, eu acho, porque às vezes me pedem para fazer alguma coisa ou outra, as pessoas até esquecem que eu uso. Também eu sou muito ativa, sabe? Eu não consigo ficar parada. Então, o tempo todo no escritório, estou indo para lá, estou indo para cá, em casa também eu não paro. Então, minha deficiência com a prótese nunca foi uma limitação para mim, sabe? Eu sempre fui muito ativa, sempre busco fazer alguma coisa, subo escada e desço e ando e ergo as coisas, eu não tenho limitação. Não tem limitação, eu não me enxergo como uma limitação. Talvez na hora que eu tiro, que tem que tomar um banho ali sem prótese, é onde que eu lembro que eu sou PCD. Caso contrário, eu não tenho limites. E quando você começou a trabalhar, né, você contou que se encontrou com outras pessoas com deficiência. Como foi, assim, encontrar outras pessoas também, né, assim? É até bacana falar isso, que me vem uma lembrança na mente acho que meu primeiro dia no curso. Tava os PCDs ali e todo mundo contando um pouquinho da história, como tinha se tornado PCD, e para mim tinha sido muito recente. E quando eu comecei a contar a minha história, eu chorei. Eu chorei porque era recente, sabe? É muito diferente a pessoa que nasce com a deficiência e a pessoa que adquire uma deficiência. Porque eu tive a experiência de como é ter duas pernas. E eu chorei, porque era muito recente para mim. E o meu professor na época, eu acho que é o professor Eduardo, se não me engano o nome dele, ele não me deu muita bola. E aquilo ali para mim foi, sabe? Poxa, eu não sou a única aqui. Todo mundo tem uma história sofrida, todo mundo tem um problema. E aquilo ali fez eu entender aquilo, sabe? Fez eu entender que não é só eu que sou PCD, não sou só eu que tenho problema. E eu lembro, assim, eu lembro de cada história, eu lembro de como foi, eu lembro de todos eles, eu lembro tinha algumas pessoas que também eram protetizadas, tinha o Leonardo, que ele não tinha as duas pernas, tinha mais um outro rapaz que também não tinha perna, tinha um que não tinha mão, e eu lembro de todas as histórias. E alguns eu ainda converso hoje em dia, depois eu acabei voltando para a instituição e conheci outros PCDs também. Alguns eu ainda converso hoje em dia, alguns acabaram se afastando, não tive mais notícias, mas foi muito bom eu ter conhecido esse universo, assim, talvez se eu não tivesse conhecido os outros PCDs, eu não tinha conseguido entender que eu não sou o centro do mundo, que as coisas não acontecem só comigo, que tem outras pessoas que têm problema também, tem outras pessoas que precisam, têm lutas diárias também, sabe?
Então foi muito bom ter conhecido eles, ter tido essa vivência com outros PCDs, com outras pessoas que têm problemas. Até eu costumo dizer que eu não sou a única pessoa do mundo que tem problema, eu não sou uma coitada por não ter a perna. Tem pessoas que têm perna e têm problemas muito piores do que o meu, sabe? Então foi muito bom ter conhecido eles assim, sabe? E na Brado, você lembra do seu primeiro dia de trabalho, como que foi? Eu lembro sim do meu primeiro dia. Eu lembro que quando eu iniciei ali, na verdade, eu já tenho uma vivência com PCDs, porque eu não fui a única PCD, teve outros PCDs que entraram, mas eu lembro do pessoal, foi muito receptivo, todo mundo me atendeu muito bem. Até onde a gente trabalhava antes desse escritório atual que a gente trabalhava em um prédio, e tinha alguns lances de escadas que tinham que descer, e o pessoal falava para mim não ir pela escada, ir pelo elevador, e eu teimava e ia pela escada. Mas todo mundo sempre falava, não corre, não pega isso, deixa que eu levo aquilo, sempre com aquele cuidado, assim, sabe? O pessoal ali da Brado, eles são incríveis, eles me tratam de igual para igual. Às vezes eles falam, não faz isso, não faz aquilo, às vezes a gente fica um pouquinho meio assim, poxa, mas eu consigo, mas eu sei que é por preocupação, porque se preocupam mesmo. Eles têm um carinho, você vê neles o carinho que eles sentem, sabe? Eu gosto muito de todo mundo ali. Às vezes, quando tem que falar alguma coisa da empresa, eu falo que eu sou suspeita para falar qualquer coisa, porque eu sou completamente apaixonada pelas pessoas e pela empresa e por todo mundo ali dentro. Mas acho que foi tranquilo. Meu início na Brado foi bem tranquilo, assim, sabe? Eles já tinham até uma vivência com PCDs, então já estava num território ali, já estava totalmente adaptado para me receber. E como é que seu trabalho funciona hoje em dia, na área de facilities? Como que é? Então, atualmente, eu cuido um pouco do Facilities aqui de Curitiba, junto com o meu colega, que é o Thiago. Ele me dá um suporte incrível, porque ele tem mais experiência que eu, ele está na companhia há mais tempo que eu. Então, ele é um par comigo, ele me dá um suporte muito bacana. A gente cuida de toda a parte do escritório ali, estrutural, das meninas da limpeza, compras. Então, tudo que desde que a pessoa entra no escritório, até o momento que ela vai para uma sala de reunião, quem cuida é a gente. O Thiago, ele cuida da área de facilities dos terminais. Eu cuido da gestão de terceiros também da empresa. Então, todo mundo que é terceirizado, que vai entrar no terminal, no escritório, que vai fazer qualquer tipo de serviço dentro da Brado, precisa passar por mim. Seja uma empresa de consultoria, uma empresa de guindaste, qualquer um tem que passar por mim primeiro. Então, se não tiver com os documentos conformes, não entra dentro da Brado. Então, é mais isso que a gente faz. A gente dá suporte em outras áreas também. Na área de facilities, eles cuidam, dentro da área de facilities é mais gestão energética, gestão de terceiros, segurança patrimonial, viagens. Então, tudo isso está dentro da área de facilities. Então, um acaba dando um suporte para o outro em um momento ou outro. Mas antes de ir para a área de facilities, eu também trabalhei um pouquinho no departamento pessoal. Eu ajudava bastante as meninas ali. Até chegou um período que eu estava até ajudando em entrevistas também, fazendo entrevistas junto com as meninas. Na área de facilities vai fazer 2 anos que eu estou na área de facilities, mas a minha maior experiência foi na área do departamento pessoal, junto com as meninas. Mas eu gosto muito do que eu faço. Eu me bati um pouquinho até na área de gestão de terceiros, porque era tudo novo para mim, né? Mas tem dado certo. E há quanto tempo que você está nessa função? Na gestão de terceiros faz 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho. Não sei ao certo agora, 1 ano e 8 meses, alguma coisa assim. E na Brado? Na Brado, dia 17 de julho, fez 4 anos que eu tô na Brado. E pensando assim na sua trajetória profissional, principalmente na Brado, assim, tem alguma história marcante, algum dia assim que foi marcante para você? Tem várias histórias marcantes na Brado. Eu já vivenciei muita coisa ali. Tanto de carinho das pessoas por mim, sabe? Tem pessoas assim que a gente guarda, que eu quero levar pra vida ali de dentro, sabe? Tem amigas, tem uma amiga muito querida minha, que é a Vanessa. Ela atualmente não trabalha mais na companhia,
mas ela fez coisas por mim ali dentro da companhia que eu não esperava, sabe. Tem Dalmiro também, que se importou comigo quando eu estava com a minha perna quebrada, foi pessoas que foram atrás, o Dalmiro, a Taine, a Vanessa, foram as pessoas que foram atrás e falaram: "Não, vamos ajudar a Rubi porque ela está com problema". Então eu acho que o maior, já tive vários gestos de carinho ali dentro da Brado, mas eu acho que o maior deles foi a questão da minha perna. Foi a questão da minha perna, com certeza. Já tive momentos difíceis também, já tive conversas difíceis, mas eu já tive muita gente que me aconselhou, que me deu conselho. Ali as pessoas realmente se importam se você tá bem, se você não tá, se você tá precisando de alguma coisa. Eu acho que um momento muito marcante para mim foi na despedida do Rogério, que era o nosso antigo presidente, que eu tive a oportunidade de agradecer ele. Foi feito um vídeo para ele e me deram a oportunidade de agradecer ele por tudo que ele fez para mim. E foi muito marcante para mim, assim, ter falado com ele, sabe. Eu acho que todo mundo chorou, mas para mim foi muito marcante, assim, ter falado com ele. Eu vivenciei vários momentos ali dentro, mas eu acho que para mim esses foram mais marcantes, que foi, quando me deram a notícia de que eu ia ganhar minha perna, quando fizeram uma rifa para mim também, para me ajudar com a perna, que vieram falar: "Ah, o Benji está fazendo uma rifa para poder te ajudar", e todo mundo se envolveu, todo mundo quis comprar. E na despedida do Rogério também, quando eu tive a oportunidade de agradecer ele por todo ele e a companhia num todo, por tudo que tinha sido feito. E como foi esse dia da perna que você recebeu a notícia? Então, antes de receber a notícia, eu já tinha feito uma vaquinha online para conseguir, né, o dinheiro da perna, eu fiz alguns vídeos solicitando ajuda. E aí até a minha amiga, essa Vanessa, tinha falado para mim: "Rubi, você fez a vaquinha, não faz, eu acho melhor você não fazer, não divulgar". Eu achei estranho, sabe, ela ter falado assim. E só que eu cuidava, depois ela veio e falou: "Não, continua, continua com a vaquinha". Eu achei estranho. Aí eu fazia as festas da empresa, eu lembro que era festa julina, se não me engano, e era o meu último dia que depois eu ia pegar férias. E eu lembro que a minha chefe me chamou, na época era a Tamires, daí a Tamires e a Juliane me chamou na sala, eu fiquei até com medo, né, poxa, me chamaram na sala e daí elas me contaram: "Ó, foi feita uma vaquinha não, desculpa, foi levado o teu caso até a diretoria e a Brado quer te dar a prótese. A gente quer que você saber quanto que você tem na vaquinha, que a gente vai inteirar o valor que faltar para poder comprar a prótese para você". Eu chorei, agradeci, eu fiquei nervosa, tremia, eu não sabia o que falar, e eu tenho um probleminha no meu olho, quando eu fico nervosa, aí fica pulandinho assim, e nossa, eu fiquei muito feliz mesmo. Depois eu descobri que quem tinha levado o caso para cima tinha sido a minha amiga, a Vanessa. Eu até lembro do dia, eu lembro que eu estava na recepção, eu estava com a perna muito machucada, só que eu não gostava de ficar falando para as pessoas, sabe. Então eu tirava minha prótese ali na recepção e ficava sentadinha ali, né. E ela viu o jeito que estava, ela viu que estava muito machucada minha perna e ela se comoveu e falou, não falou nada, ela simplesmente foi lá para cima e chamou o pessoal, conversou e falou: "Tá assim, 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 e a gente precisa fazer alguma coisa", e foi feito. Então eu lembro, assim, do momento que foi falado para mim, foi algo incrível, foi algo incrível. Eu estava saindo de férias e eu fui embora, assim, muito feliz, sabendo que quando eu voltasse, eu ia colocar minha perna. E qual foi o momento mais desafiador para você no seu trabalho, na sua trajetória profissional? Eu acho que, sem sombra de dúvidas, o momento mais desafiador para mim foi assumir a gestão de terceiros, porque era uma área que eu não conhecia. Eu dominava a recepção, então tudo que tinha ali na recepção eu dominava. Até hoje em dia, volta e meia, tem a Paula, que é recepcionista, eu dou um suporte para ela e eu estava muito na minha zona de conforto, então eu tive que sair da minha zona de conforto e assumir uma coisa que eu não conhecia. Então foi muito desafiador para mim, sabe, até questão de sistemas, e eu nunca gostei muito de falar no telefone, eu tinha que entrar em contato com o fornecedor e com o gestor de contrato para poder entender a situação, e são muitas siglas, PPRA, PCMSO, coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Então foi muito desafiador, me bati muito, eu cortei um 12 ali, porque foi difícil, mas graças a Deus eu sempre tive muito suporte,
sempre tive suporte, sempre tive o Alessandro, que é meu gestor, o Thiago, sempre ali junto comigo, me ajudando, sabe? Então, acho que dentro da companhia, o momento mais desafiador foi essa troca, da onde eu estava para onde eu estou agora. Não foi fácil, não, mas a gente está aí, está dando certo. Tá dando certo. E foi muito importante para mim a confiança da companhia em um todo, sabe? Em jogar algo na minha mão e confiar que eu ia dar conta, confiar que eu ia dar conta, que ia dar certo. E graças a Deus tem dado certo. Tenho conseguido devolver algo bacana para eles. E você, geralmente o corporativo, ele tem mais mulheres, né, que as áreas operacionais, assim, mas eu queria saber se você consegue perceber, assim, a ascensão das mulheres no mercado de transporte, assim, de uma maneira geral, assim, como que você vê isso, como que tá, principalmente na Brado, que é onde você trabalha, né, se você tem alguma percepção sobre isso. Então, no escritório a gente tem muitas mulheres, mas a gente tem mulheres também no campo também. Tem mulheres no operacional também, e a gente tem muito orgulho disso. A Brado, ela valoriza muito a mulher. Ela valoriza muito a mulher. A gente tem mulheres que são gestoras, a gente tem diretora. Então, atualmente, a gente tem espaço, sim. A gente tem espaço da mulher querer que tem tido espaços para a gente, principalmente estando onde eu estou, estando na Brado, eu tenho percebido muito isso, sabe? A gente tem tido voz, a gente tem tido voz. Eles têm nos escutado, eles sabem o que é bom pra gente, o que a gente tem conseguido falar o que é bom pra gente, e a gente tem conseguido ganhar muito espaço dentro da companhia. Em algum momento, assim, na sua trajetória profissional, você sentiu algum tipo de preconceito ou de dificuldade no trabalho relacionado ao fato de você ser mulher e PCD também? Eu não consigo recordar nenhum fato tão marcante, assim, pelo fato de ser mulher. Agora, na companhia onde eu tô, eles são muito respeitosos, assim. Talvez em outras companhias já tenha tido algo parecido. Por ser PCD não vai dar conta, por ser mulher não vai dar conta. Não necessariamente que cheguem para você e falem, porque é mulher você não vai dar conta. Mas sim, já teve situações de ter que fazer alguma coisa. Um exemplo que eu vou dar é numa indústria que eu trabalhava e eu montava chicotes elétricos e tinha um chicote novo que entrou e era só eu que fazia aquela função. Só eu que montava aquele tipo de chicote, mas preferiam passar para um outro rapaz porque naquele momento eu não sei se era porque eu era PCD ou se era porque eu era mulher, mas eu senti que não queriam me entregar aquilo, sabe? Me entregaram para outro rapaz, mas eu acredito que tenha sido mais somente esse momento, que eu tenha sentido alguma coisa. Eu acho que eu já senti mais preconceito por causa da prótese do que necessariamente por ser mulher. E como foram esses momentos, assim, de que você sentiu preconceito por conta da prótese? Eu acho que quando um homem é amputado, ele leva muito mais fácil do que uma mulher. Porque homem é muito visual e mulher não é visual. A gente não. Até em questão de relacionamentos, a gente não é tão visual assim. A gente vai mais pela essência da pessoa. Eu digo por mim, mas a gente vai mais pela essência da pessoa do que necessariamente pela aparência. E essa questão da aparência imposta sobre a mulher talvez tenha pesado um pouquinho para mim, sabe? Então, você não poder usar uma saia, não poder usar um shorts, você sabe que vai chamar atenção, que as pessoas vão olhar. E para um homem, não. Um homem coloca uma bermuda, até em questão, até pessoas amputadas, o homem coloca uma bermuda, deixa a perna aparecendo e tá tudo bem. Agora, para a mulher, não. Para a mulher é muito mais difícil, porque mexe demais com a aparência da gente. Eu não consigo sair com uma saia, sair com shorts, não que eu queira chamar a atenção de outros homens, mas até por outras mulheres também. Às vezes repara demais, a sociedade impõe uma coisa, um padrão em cima da mulher que isso pesa.
pesa muito. Para mim, como deficiente, isso pesa muito, porque é difícil você seguir o padrão da sociedade, não tem como. Às vezes tá um calor de rachar e eu não consigo sair com shorts, não consigo sair com uma saia, eu vou... E não é por mim, não é por mim, não é pelo meu esposo, eu saio, mas é mais pelo olhar das pessoas, pela curiosidade das pessoas, sabe? E isso às vezes acaba incomodando um pouquinho. Acaba incomodando esses padrões, assim, é difícil você seguir, sabe? É difícil você seguir. E é engraçado porque eu tenho uma luta diária todos os dias para manter minha autoestima elevada, para falar, não, eu sou bonita, eu tô bem. Desliga, eu tô bonita, desculpa. Eu sou bonita, eu tô bem, isso é só um detalhe. Todos os dias a gente luta para poder manter isso, sabe? Às vezes vem um olhar torto e acaba desmoronando tudo aquilo ali. Então, é difícil, assim, é difícil. Principalmente para mulher PCD, para mulher amputada, eu acho que é muito mais difícil você se manter bem. E como é que é esse trabalho de manter sua autoestima sempre lá em cima? Como é que você faz isso? O que você pensa? Eu sou bem vaidosa, assim, sabe? Eu gosto muito de me cuidar, tento cuidar ao máximo de mim. Meu esposo também, ele me elogia ao máximo, fica me elogiando o tempo todo. Eu acho que ele me ajuda muito nisso também, e eu tento acreditar nele, que é verdade que ele tá falando, sabe? Mas é você olhar no espelho e falar, não, você é bonita, você consegue, você tá bem, e levanta a cabeça e vai, sabe? É mais isso, falo. Pensar que não importa, não importa o que as pessoas vão falar, que as pessoas vão olhar, o importante é que você tá bem, que você tem quem ame você. Não é fácil, mas é isso que eu tento fazer, sabe? E quais foram as principais barreiras e dificuldades que você passou e enfrentou na sua trajetória profissional? Barreiras e dificuldades, eu acho que foi mais no início mesmo quando eu comecei a trabalhar, mais adaptação no mercado de trabalho. Locomoção, a questão da locomoção para onde eu vou também é um pouquinho complicado, porque como a minha prótese, eu sou eu sou transtibial, minha perna é amputada da canela para baixo. Então, dependendo da roupa que eu estou, as pessoas não percebem que eu utilizo prótese, as pessoas não percebem que eu sou PCD. Normalmente elas acham que eu tô com a perna machucada, que eu dou uma mancadinha. E meu transporte daqui até o meu serviço dá 40 minutos até um terminal, para você ter ideia. Dali do terminal eu pego outros ônibus no meu serviço. E às vezes eu vou em pé, vou 40 minutos em pé. E as pessoas não estão. Eu não culpo as pessoas porque não tem como elas saberem. Mas já aconteceu sim, situações de eu estar de muleta, ou de eu estar com uma saia e a perna aparecendo, e as pessoas simplesmente fingir que não te viram. Fingir que não te viram, não se importar. Eu acho que a questão do mercado de trabalho é mais isso, assim, sabe? Dentro do mercado, eu só tive essa situação que eu comentei com você, de preconceito, que eu senti o preconceito mesmo. O resto, eu acho que foi mais tranquilo. E como que é conciliar as demandas da Rubi, de ser mãe e do trabalho? Como é que é essa tripla jornada? É loucura, é muita loucura mesmo, porque é casa, é trabalho, é faculdade, é marido, é família, é muita loucura, mas eu dou conta, assim. Até já ouvi uma vez uma prima minha falando que ela não sabe como que eu dou conta, porque às vezes as pessoas, eles têm um olhar pra gente que não cabe, sabe? Porque eles acham que por eu não ter uma perna eu faço menos ou que eu não dou conta, eles ficam surpresos, mas é uma rotina de mãe, uma rotina de mãe, de mulher, de uma mulher que trabalha. Uma mulher que trabalha e precisa dar conta. Não é fácil, tem horas que dá vontade de sair correndo. Sair correndo não porque eu não corro por causa da prótese, mas dá vontade de fugir, sabe? Mas tem que dar conta. Não é fácil, mas tem que dar conta. Graças a Deus, meu esposo ele me ajuda bastante quando ele está em casa. Mas não é fácil, menina. Não é fácil. Minhas filhas também não são muito fáceis, mas eu amo. Eu amo essa loucura toda. Eu acho que se não fosse assim, talvez não seria tão bom.
Você já contou um pouquinho, mas como que é o seu dia a dia? Atualmente eu tenho trabalhado mais em casa, home office, por causa da pandemia. A empresa não quer que eu vá para lá, até porque depende de transporte público. Então, quando eu preciso ir, eu vou de Uber, né? Eu vou de Uber até o escritório, eu procuro ir uma ou duas vezes até o escritório, porque eu cuido das meninas da limpeza e conservação, então eu preciso estar lá para poder entender o que está acontecendo. Em casa, as minhas filhas não voltaram totalmente para a escola, elas ainda estão aqui, então é difícil trabalhar com elas às vezes. Às vezes fica passando aqui atrás, ou você atende o telefone e começam a brigar. Em casa eu não consigo parar, né? Em casa você não tem uma hora de almoço. Em casa você não consegue ter uma hora de almoço. Você para ali, você vai limpar uma coisa, fazer comida, vai atender elas e vai ajudar a fazer lição. Então tem sido bem corrido, assim, sabe? Bem corrido. É reunião, é elas, tem sido bem difícil, principalmente agora na pandemia, sabe? Quando eu tava indo para o escritório, tem a menina que cuida delas, então eu saía daqui muito cedo, que eu levo mais ou menos 1h40, 1h50 até chegar no escritório. Então eu saía de casa 10 para as 6 para chegar no escritório umas 7h40, por aí. Então eu passava o dia inteiro fora, eu chegava em casa às 8 horas, 8 e pouco da noite, e tinha que fazer janta, tinha que atender as meninas, tinha que fazer trabalho da faculdade, então às vezes eu ia dormir muito tarde por conta disso, mas a gente tem que dar conta do negócio. E o que que você gosta de fazer no seu horário de lazer, quando você não está trabalhando? Como é que é? Então, atualmente, meu horário de almoço mesmo não tem como descansar porque tá corrido, né? Tá corrido, quando eu tô no meu horário de almoço tem que atender as meninas. À tarde, quando fora do meu expediente, eu foco um pouquinho mais na faculdade, eu vou ajudá-las a fazerem atividades. E no final de semana, quando meu esposo está em casa, a gente sai, vai no parque, vai passear, a gente assiste filme juntos, a gente tenta aproveitar ao máximo esses momentos que a gente tem juntos, até por conta do serviço dele, ele viaja bastante, então a gente tenta aproveitar ao máximo esses momentos, sabe? E agora, assim, nesses últimos 2 anos, como é que foi a pandemia para você? O que que afetou na sua vida? Como é que foi? Desde que começou a pandemia, eu vim para casa, né? A gente fechou o escritório, eu vim para casa, a gente começou a ir poucas vezes para lá. Meu esposo não parou, ele continuou trabalhando. As minhas meninas pararam, não foram mais para a escola, ficaram em casa, foi loucura total, porque a gente eu não tenho tanta paciência, a professora tá ali para poder ensinar, ela tem paciência para ensinar, a gente não tem paciência, mas ainda assim a gente tenta fazer, tenta ajudar. Eu tive Covid, eu e minha mãe, só eu e ela a gente teve Covid, mas foi comparado com os casos críticos, nosso foi muito tranquilo. Foi uma gripe mesmo, tive um pouco de falta de ar, cansaço, mas a gente se recuperou super bem. Eu não tive ninguém muito próximo que tenha chegado a falecer, tenha ficado em estado crítico, mas eu tive amigos, pais de amigos, vizinhos, que realmente teve pessoas que chegaram a falecer que não aguentaram, pessoas novas. O mais difícil tem sido explicar para as meninas que não dá para sair, que não dá para sair, que não dá para passear, que não é todo lugar que a gente consegue ir e que tem que ficar em casa. Isso tem sido o mais difícil, assim, sabe? Você tem que dar um jeito de distrair, de gastar a energia delas. Não tem sido fácil. E voltando agora um pouquinho para sua trajetória profissional, assim, se você fosse pensar quais são os principais aprendizados que você tira assim da sua trajetória profissional? Eu acredito que onde eu aprendi lições em todos os lugares que eu passei, eu aprendi alguma coisa. Mas onde eu mais aprendi foi onde eu estou agora. Eu aprendi que oportunidade existe, que só basta a gente querer ir atrás, que a gente consegue, e que não tem limites, não tem barreiras quando você tem força de vontade. Quando você tem força de vontade, você é capaz de conquistar o que você quer.
Até tem um diretor que, financeiro que eu lembro muito, o Henrique, que eu lembro de uma frase que ele falou uma vez, que ele chegou aonde ele chegou porque ele aguentou, porque ele foi o que mais aguentou. Então, às vezes as coisas estão difíceis ali, mas sempre tem um jeito de melhorar, sempre vai melhorar. Basta ter paciência e querer que as coisas melhorem. Eu acho que é isso que me motiva, sabe? Não desistir, tentar e fazer valer a pena. Fazer valer a pena as oportunidades, fazer valer a pena os momentos, fazer valer a pena as pessoas também, porque entra pessoas, sai pessoas e cada um você tem que saber tirar o melhor daquela pessoa para guardar para si, sabe? E dar também, doar também. Doar, porque às vezes a gente quer aprender tanto, mas às vezes a gente acaba ensinando também as pessoas que estão na nossa volta. E você comentou quando eu te perguntei do seu acidente que mudou sua vida, né? E foi um momento assim de recomeço. O que que significou para você esse momento? Eu vejo como uma oportunidade, né? Eu vejo como essa mudança como não uma tragédia, mas como uma oportunidade de recomeço, de começar, de fazer de novo, de prestar atenção no que está no meu redor, das pessoas que realmente se importam com você, das pessoas que realmente vão estar ao seu lado quando você precisar, dar valor às oportunidades que você tem em volta, dar valor a cada momento, porque você não sabe até quando você vai estar aqui. Eu não sabia quando minha avó faleceu, eu não sabia que aquele era o último dia que eu estava vendo a minha avó. Eu não sabia que aquele dia ia ser fatídico, desculpa, que aquele dia ia ser fatídico e que ia mudar a minha vida. Eu não sabia. Então, ele tem que dar valor a cada segundo, a cada momento, sempre entregar o melhor da gente, sabe? É isso que eu tento fazer, entregar sempre o melhor. Sempre o melhor de mim, para minhas filhas, para meu esposo, no meu trabalho. Entregar sempre o melhor de mim. Porque eu não sei quando vai ser o último dia. Então, eu acho que é isso que mudou. Aproveitar os momentos, valorizar quem está perto, valorizar as histórias, não só a minha história, mas a história de todo mundo, e aprender com as pessoas. Aprender com as pessoas. E quais são os seus sonhos hoje? Meu sonho atualmente a gente está terminando terminando minha faculdade, terminando minha faculdade de administração. É claro que eu tenho o sonho de crescer dentro da empresa, né? Crescer dentro da empresa, assumir um cargo maior, mas eu também sei que com cargos maiores vem maiores responsabilidades, então preciso estar preparada para isso. Eu acho que, não sei, pessoalmente, talvez terminar minha casa, que a gente está terminando a casa, comprar um carro que a gente tem que comprar, ver minhas filhas formadas, e tá aqui para elas, eu acho. Acho que o meu maior sonho ainda tá aqui para elas. E para você, o que que é importante hoje? Importante, eu acho que para mim, atualmente, importante é a minha família. Eu acho que eles são a minha base. Eu preciso de uma base para ser uma boa profissional, para ser uma boa amiga. Eu acho que eles são a minha base. Então, eu acho que família para mim é muito importante. Minha família, minha crença, eu acho que são as minhas bases. A gente está chegando no fim, tem só mais 3 perguntas. São mais assim conclusivas, mas eu queria te perguntar se você queria acrescentar alguma história que eu não perguntei, ou deixar alguma mensagem. Fica à vontade nesse momento. As pessoas me perguntam muito em relação ao perdão, porque eu vejo muito a pessoa que fez isso comigo, sabe? Que fez comigo não, que acabou me dando tiro, acabei perdendo a perna. As pessoas me perguntam muito se eu perdoei, que não perdoaria isso. Mas eu acho que o perdão não faz bem só para a pessoa, ele faz bem para a gente também, sabe? Você não carregar aquele rancor, carregar aquela mágoa, faz principalmente bem para nós do que para a pessoa que precisa receber. Não só a pessoa que acabou me acertando tiro, mas como outras pessoas também que já passaram na minha vida.
Eu acho que todo mundo faz coisa errada. Todo mundo faz coisa errada, todo mundo magoa em algum momento, e todo mundo é digno de perdão. Todo mundo é digno de perdão e todo mundo é digno de uma segunda chance. Eu tive uma segunda chance. Eu acho que as pessoas também têm direito a segundas chances também, sabe? Acho que todo mundo tem algo bom dentro de si ainda para mostrar. Rubi, e o que você achou da proposta de mulheres que trabalham no mercado de transporte ou do porto ferroviário contarem essa história nesse projeto de memória, de história de vida? Eu achei sensacional. Sensacional a oportunidade das mulheres poderem contar, das mulheres serem ouvidas. Acho que cada vez mais a gente tem ganhado voz, esse movimento cada vez mais tem dado oportunidade da gente se mostrar, da gente dar cara e ir para frente e incentivar outras mulheres também. Incentivar outras mulheres para que elas saibam que as histórias sempre tem algo parecido ali, sempre tem alguém que pode inspirar, algo que talvez o que eu tenha contado aqui pode inspirar outra mulher para ela que ela se enxergue, se reencontre, saiba que ela é capaz, que ela tem potencial, que pode vir o que for e que sempre tem uma saída, sempre tem uma saída. O ser humano, ele é adaptável, né? A gente se adapta às situações. Eu acho que essa oportunidade de poder contar, poder falar, poder fazer com que as pessoas conheçam e saibam que sempre tem alguém que tem uma história parecida ou igual à sua, é muito bacana, muito legal. Eu acho que super incentiva as mulheres, super dá coragem para elas, para que elas se enxerguem, para que elas saibam que elas são mais, saibam que elas podem chegar onde elas queiram. Lugar de mulher é onde ela quer, né? Aonde ela quiser estar é o lugar dela. É isso que eu acredito. E o que você achou de você ter dado a entrevista? Como foi para você esse momento? Eu achei o máximo, eu achei o máximo. Eu espero que eu tenha contado tudo que eu tinha que contar. Eu acho que a gente não tem coisas que não tem como a gente contar, porque são coisas muito pessoais e não tem como falar. Mas eu achei muito bom poder ter contado como foi, o que aconteceu, como que eu cheguei aqui. Porque todo mundo tem uma história, todo mundo traz uma bagagem. Às vezes é bacana, às vezes você acha que a tua bagagem não vai ajudar ninguém, mas às vezes ajuda. Às vezes você ter tido força para ir, para continuar, às vezes incentiva outras pessoas. Então, eu falo que eu tive uma segunda chance e por algum motivo eu tive uma segunda chance. Talvez esse momento aqui tenha sido o motivo de eu ter tido essa segunda chance. Talvez essa história possa chegar em alguém que esteja precisando ouvir, sabe? Muito obrigada! Adorei, adorei, de Imagina, eu que agradeço. verdade. O meu pai, ele também é PCD, ele é surdo, né? E também foi adquirido, então me identifiquei em vários momentos com essa história. Nossa, é gratificante, assim, ouvir. Muito obrigada mesmo. Eu acho que Imagina, eu vai, com fico feliz. certeza. Eu acho que com Espero, certeza. espero que cheguem outras pessoas, eu espero que, às vezes a gente, até eu costumo dizer que a minha história não é aquela história, mas às vezes para alguém que esteja precisando ouvir, seja uma história bacana, sabe? Até eu comentei com a minha mãe, com o meu esposo, eu falei, nossa, mas por que a Ruma indicou eu? Tem tantas mulheres aqui dentro da companhia, até mulheres que estão mais tempo do que eu, mas por que eu? Porque às vezes a gente não acha a nossa história uma história tão surpreendente. Para mim, sinceramente, não é uma história comum. Eu me vejo como uma pessoa comum, eu me considero uma pessoa comum, não me considero uma pessoa melhor do que ninguém. Mas às vezes alguém precisa ouvir, alguém precisa escutar. Então, que bom, eu fico feliz. E quando, igual você comentou, teu pai adquiriu a deficiência, né? Ele não nasceu com a deficiência. E, claro, todo mundo tem essas dores, todo mundo sabe aonde dói, mas quando é mais difícil de você se adaptar quando você teve a sensação de ter e você não ter, é um pouquinho mais Sim. difícil você se adaptar.